E então, today I would hoje, like to advance the eu gostaria de conversation. avançar esta Leo hii conversa, nataka kuendeleza mazungumzo hayo hapa. And it's very important that this e é hour, muito Ni importante muhimu que kabisa nesta kwa wakati hora, huu, when you are quarantined in your home, quando when vocês you're estão curfew, em quarentena, em suas casas, em toque de recolher, and that is the time we can make big gains in the e este é o kingdom, because I can momento reach you quando in nós effective living room. estamos fazendo grandes conquistas para o Evangelho, porque nós podemos alcançar todos em suas respectivas salas de visita. And so the Lord spoke to me yesterday, Então, o Senhor falou comigo ontem. and then today, the night that E passed, então, hoje, na noite que passou, about the coming of the Messiah. a respeito da vinda do That is Messias. the conversation I want to. O Verses livro do 9 to verse Apocalipse, capítulo Kitabu 6, cha Ufunuo, versículos de sura 9 6, a kuanzia 11. mstari wa 9 hadi 11. 11. It says, when the Ele Lamb diz: opened the fifth quando o seal, Cordeiro abriu o Anasema ya quinto kwamba selo, Mwana-Kondoo alipoivunja ile lakiri ya tano, I saw eu under vi the altar debaixo the do souls of altar those as who had been almas beheaded. They daqueles had que been haviam slain. sido They had been mortos, slain because of the word of decapitados por God causa and da the palavra de testimony Deus of e Jesus do they had maintained. testemunho de nikaona Jesus chini que ya eles madhabahu deram. roho za wale waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda walioutunza. Verse 10 it says, Versículo they 10 ele called out diz: in a loud eles voice, clamavam "How em long, alta sovereign voz: Lord?" até Mstari wa quando, 10 ó anasema, wakalia soberano kwa sauti Senhor, kuu wakisema, hata lini, e Bwana Mwenyezi? Holy and true, santo until e you judge verdadeiro, the inhabitants of esperarás the para earth julgar and os avenge our habitantes blood. da Uliye terra e mtakatifu na vingar wa o kweli, nosso sangue. hutawahukumu na kulipiza kisasi juu ya watu waishio duniani kwa ajili ya damu yetu. Then each of them was Então, given a cada white deles robe. This foi is very dada powerful. uma They were given a veste white branca. robe, Isto é muito and they were told poderoso. to wait a Foi-lhes little dado longer uma veste until the full branca number e foi-lhes of their dito que fellow servants esperassem um and pouco their mais, fellow brothers até and que se sisters who completasse were o to be número dos killed seus were conservos, also irmãos e killed irmãs, just as they had que been killed. deveriam também Kisha ser kila mmoja wao mortos como akapewa eles joho foram. jeupe, na wakaambiwa wangoje kwa muda kidogo zaidi mpaka idadi ya ndugu zao na watumishi wenzao watakaouawa kama wao walivyouawa itakapotimia. And so this is a very Então, powerful acknowledgement of the Lord Este unto é the um poderoso effort reconhecimento and the do zeal Senhor they had pelo maintained esforço down e there. pelo Hivyo zelo basi, que eles huku ni mantiveram lá kuchaguliwa kwa nguvu embaixo. kabisa na Bwana kwa sababu ya ile bidii na ari na jitihada ambazo walikuwa wamefanya kule. And we saw that it's a E nós vimos compensation, it's a que é uma consolation compensação, prize, reward é um God is giving prêmio to de them. consolação, uma recompensa ni que Ele tuzo está dando ambalo para Mungu eles. anawapatia. And so that white E então, garment is the blessedness esta of veste God branca being é a given to them, bênção conveyed de to them. Deus Hivyo hilo sendo joho dada jeupe para ni eles. ubarikiwa wa Bwana ambao wanapewa. The purity of A God pureza that de is Deus consigned to them, que that is está apportioned to them. sendo Usafi wa Mungu conferida wanaopewa. a The eles. holiness of God A that they are. santidade de Deus Utakatifu que wa Mungu walio. eles The são. righteousness of God A that their justiça being de Deus is. que Haki é wa o Mungu ser ambao dele. utu wao ulivyo. That represents the acceptance Isto by God. He representa has accepted a their aceitação sacrifice. de He has Deus, que accepted Ele their aceitou o worship. sacrifício Hiyo deles. Ele inawakilisha aceitou kukubaliwa na Mungu. a Amekubali adoração dhabihu deles. yao, amekubali ibada yao. And it represents a recognition Isso by God. representa Na um inawakilisha pia reconhecimento kutambuliwa na por Mungu. Deus. We saw Deus that God, reconhecendo. that is the way in which Nós God vimos says, I que esta é a recognize forma your faith. com a I qual recognize Deus diz: eu your reconheço a steadfastness. sua fé, Tuliona eu ya kwamba hivi reconheço ndivyo a Bwana sua anavyosema ya perseverança. kwamba ninatambua imani yenu, ninatambua msimamo wenu dhabiti. And we saw that E that nós white vimos garment given to que them esta veste represents branca que God's foi dada a eles appreciation representa of their a endurance, apreciação their de Deus patient endurance. Na tuliona Pela- ya kwamba lile pela joho jeupe paciência com que linawakilisha eles kukubaliwa na suportaram. Mungu kwa ajili ya kustahimili kwao, kuvumilia kwao. We saw that the garment also represents Nós the vimos Lord que as saying vestes também that he representam takes o ownership Senhor over them, he dizendo owns them. que Ele Tuliona ya kwamba lile que ele joho tem jeupe pia honra à linasimamia medida que Bwana ele os akisema ya kwamba possui. anawamiliki. And that's why I Ele wanted está us to honrado begin em from the fifth possuí-los. seal and just run Então é por down isso que eu and see quero what começar did no we quinto see selo, before we então move on continuarmos now para to the ver o seventh que é que seal.
nós vamos fifth ver and sixth antes seal, then move to de nos seven. movermos Ndio sababu antes do nilitaka tupitie sétimo. kwa lakini Então ya vamos tano, falar do ili quinto kwamba e do tuone sexto je, tuliona selos nini, antes de twende kwenye irmos lakini para o ya tano na ya sétimo. sita, kisha twende kwa ya saba. And we saw that the white E garment, nós like I said, vimos is que as God's vestes brancas, public como eu ownership disse, of them. é And the public is decided to own them a possessão and pública say that deles. they are mine, Ele they está are his. declarando Tuliona ya kwamba lile joho publicamente que jeupe eles são linasimamia kule deles. kumiliki, Vocês são kutambua meus. kwa Mungu Eles hadharani, Mungu pertencem kusema a Ele. kwamba ni Deus wangu está katika reconhecendo hadharani. isto We saw that publicamente. the white garment Nós essentially vimos says que a veste that the branca Lord has essencialmente admitted them into diz the que o citizenship of Senhor heaven. os Tuliona ya kwamba lile introduziu, joho Ele os jeupe admitiu linasema ya kwamba na Bwana cidadania do amewaingiza céu. katika uraia wa mbinguni, Which is the highest O blessedness que é of any a Christian or maior any person on bênção the earth. de ambaye ni qualquer baraka kuu cristão ou kabisa de ya Mkristo qualquer yeyote pessoa ama mtu desta yeyote hapa terra. duniani. We saw that the white garment Nós vimos also que as vestes essentially brancas testifies também to the essencialmente fact that the Lord testificam is saying, para He o has fato de que o admitted Senhor them está to dizendo God's service que in Ele the temple os of God in heaven. admitiu Tuliona ya no kwamba lile joho serviço de jeupe pia Deus linawakilisha dentro kwamba do templo Mungu de Deus. amewaingiza katika huduma ya Mungu Baba Jehova, katika hekalu la Mungu Baba mbinguni. This white garment E esta given to the veste saints who branca have que been foi slain dada for aos the sake santos of the que foram word mortos and the por causa testimony da they have palavra maintained e por also causa do represents testemunho que eles compensation. God deram, compensating them também for what they've been representam through. uma Hili joho recompensa, jeupe ambalo uma wanapewa hawa watu ambao compensação de wameshika kwa Deus a sababu eles ya por tudo aquilo kutumisha que neno la eles Mungu, na tinham pia kwa ajili ya passado. ushuhuda walioutunza. Inamaanisha pia kwamba Mungu kuwatuza. It also represents the white Também garment represents representa, consolation by as God, vestes brancas consoling them for what they passed through. representam Lile joho jeupe pia consolação de Deus, inamaanisha kufarijiwa na Mungu, consolando-os, kuwafariji Deus kwa kile ambacho consolando-os pelos que wamepitia. eles The book of passaram. Revelation, chapter 3, verse 5. O livro do Kitabu cha Apocalipse, Ufunuo, sura capítulo 3, mstari wa 3, tano. versículo 5. Anasema, The one who Ele is diz: victorious yeye aquele que aliyemshindi vencer will like them be dressed in white. atavikwa será vazi jeupe vestido kama de wao. In other branco. words, the Lord is giving them this Na garment verdade, to o symbolize Senhor the está fact dando that essas vestes these para are the ones who are simbolizar o victorious. Kwa fato de maneno que mengine, Bwana estes anawapatia são hili joho jeupe vitoriosos. kuashiria kwamba hawa ndio washindi. How awesome for the Lord to Quão come out maravilhoso in para o all Senhor this vir hustle and em mix up and toda cascade esta of the earth mistura and e milieu. toda esta Yapendeza esta namna gani milhares kwa de Bwana coisas kujitokeza desta katika terra. huku pilka zote na shughuli zote na kila kitu ya And ulimwengu. then finally the Lord E comes to you então, and tells you, finalmente, "For you o Senhor are vem até vocês e victorious." diz, Kisha e Ele hatimaye diz para Bwana vocês: anakuja kwako na kukuambia vocês kwamba wewe venceram, umekuwa vocês mshindi. foram That is indeed a vitoriosos. beautiful Isto day. é Kwa realmente hakika hiyo um ni dia siku ya muito kupendeza. That is lindo. an awesome day Esse é Hiyo um ni dia siku ya ajabu. on this maravilhoso earth Duniani nesta humu and terra in heaven. na e mbinguni. no Because that céu. means all Porque you went isto through on significa earth que and the tudo life you aquilo que passed vocês through Kwa sababu passaram hiyo nesta inamaanisha kwamba terra, yote a ambayo vida ulipitia pela qual katika vocês dunia na maisha passaram, uliyoyapitia and the ups and downs of this world, e os altos e baixos it deste ended well mundo, for you eternally. terminou bem ilikuwa para vyema, vocês ilisha vyema kwako eternamente. wewe milele. And he goes on to say the E ele same, continua Revelation chapter dizendo, 3, I'm just trying no to bring mesmo from Apocalipse scripture to capítulo transmit 3, to you eu estou the tentando message the Lord trazer is da giving Escritura regarding this para garment transmitir and para the vocês a mensagem que o encouragement Senhor he's está giving dando a people, respeito this desta generation, veste. to O be able encorajamento to, que o Senhor está endure dando para o like povo they did, desta and to be able geração to aspire como for o- this moment, for this a garment being given to recompensa you. por Ninajaribu suportar tu todas as kuonyesha coisas kutokana na maandiko neste momento. kuhusiana na hili vazi ambalo Bwana anawapatia ili kwamba likaweze kuwapatia ninyi changamoto na pia kuwahimiza kutokana na yale maisha ambayo mtayapitia kwa ajili ya Yesu. And so the book of, Então, still o continuing livro, Revelation chapter 3, continuando verse em 5. Apocalipse Tukiendelea kwenye capítulo kitabu cha 3, sura versículo 3, mstari wa 5, tano. Again, it says, the one who is novamente ele victorious diz, will like them aquele be que dressed in vencer white. será Anasema ya igualmente kwamba, como naye eles, yeye vestido de atakayeshinda branco. atavikwa vazi jeupe kama wao. I will never blot out E the de name modo of that person nenhum from the book of apagarei life o that nome belongs to the dessa Lamb of God. pessoa do Nami livro da sitafuta vida que jina lake pertence kutoka ao katika Cordeiro de kitabu cha Deus. uzima, ambacho ni cha mwanakondoo wa Mungu. And it's so powerful because E é he's tão saying poderoso their porque ele names está are dizendo established. que os nomes Nobody can deles ever estão remove them. estabelecidos. Established in Ninguém the pode Lamb's mais Book of removê-los. Life. The Estão ledger estabelecidos of the no righteous. livro The Uduma da vida number do list. Cordeiro. The book that Aquele que é contains a the lista names of the de citizens todos of os heaven. nomes dos Na ni cidadãos ngumu do céu. kabisa ya kwamba anasema ya kwamba majina yao yameimarishwa. Majina yao hakuna mtu yeyote atakayeondoa kutoka katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo wa Mungu, sajili ya Mungu, ile orodha ya Mungu mbinguni. And he says, but E I ele will diz, acknowledge him. He says, mas I eu will o also acknowledge reconhecerei. him before my Ele diz, Father eu Anasema também kwamba os bali reconhecerei nitalitii jina lake diante do mbele meu za Pai Baba and his angels.
na e dos mbele za seus malaika So you anjos. can imagine the Então victory vocês that podem imaginar these a people have vitória achieved, these que saints. estas Hivyo basi pessoas, unaweza estes kuwazia ule santos ushindi ambao conquistaram. hao wateule wameupata. This is an eternal victory. Isto It's an é uma, eternal esta é uma enjoyment vitória eterna, of é uma victory that they alegria are now eterna de found vitória in. que They eles find agora themselves se inside. encontraram Huu lá ni dentro. ushindi wa milele, huu ni ushindi wa kufurahia sana zaidi ambao wameupata humu ndani. And so the Lord is Então, using this to o transmit Senhor a está message to this usando isto generation, para that it is transmitir uma good to mensagem endure for the para sake esta of the geração, Hivyo Bwana que é bom anawatumia hao suportar wateule por ili kwamba amor kupeana ao ujumbe kwa Evangelho, kizazi hiki, ya kwamba perseverar ni por vizuri amor ao kuvumilia kwa Evangelho. sababu ya Injili. Because the final Porque end, the final product o final, o produto final é que celebrated by the Lord. você Kwa estará, sababu matokeo ya você mwisho será ni ya kwamba eternamente milele celebrado unasherehekewa pelo na Senhor. Bwana. The book of Revelation, chapter O 3, livro verse do 18, Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, it says the following. Anasema ele diz o yafuatayo, seguinte: It says, I counsel you to buy from dou-lhe me este gold conselho, refined in the compre fire, de mim anasema ouro kwa hiyo refinado nakushauri no ununue fogo, kutoka kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto so you can become e rich, você se tornará rico. and white clothes, na E mavazi compre meupe, roupas wear. brancas ili uyavae, para so you vestir-se, can cover your para shameful que você nakedness. possa Upate cobrir kuficha a aibu sua yako ya vergonhosa uchi. And that nudez. tells you that when the Lord Isto gave te them this diz que white quando o garment, Senhor He deu a eles essentially esta veste covered branca, their Ele shame essencialmente eternally. cobriu Hiyo a inakwambia ya kwamba vergonha kimsingi deles wakati Bwana aliwapatia haya mavazi eternamente. meupe, milele alifunika aibu yao. And that means if you E isto attain this significa status, que se you você endure enough, Se all você this little preencher endurance este you are supposed to endure requisito now e on vocês the earth suportarem as a born esse again, pequeno Kumaanisha ya momento kwamba que iwapo vocês estão utastahimili passando hali pela hizi terra zote, como ustahimili nascidos de haya novo, mateso madogo ambayo utapitia hapa duniani, because He has not yet called you porque to take Ele ainda Jesus to the não point te that you will be chamou. exalted. That season Ele has ainda not não come. chamou Kwa vocês sababu para haja receber kuita Jesus haja até o ponto kusababisha de mtume serem Yesu decapitados. hadi uwawe. Não, este Majira tempo hayo ainda não hayajafika. chegou. But He's saying that once you Mas Ele endure está and you are dizendo que uma steadfast, vez que then He você says, suporta at that point tudo e in time, permanece firme, Lakini anasema então Ele kwamba diz mara que tu naquele unapovumilia ponto na no kisha tempo, kuwa na subira kwa wakati huo, and He says, white e Ele clothes, diz, so that roupas your brancas, nakedness, vestes that your brancas, shame, you may cover para your que shame a and sua cover your vergonha, nakedness, a and sua this is nudez eternally. seja You'll never coberto. ever be E put to isso shame é again, in other words. eternamente. na anasema kwamba Nunca mavazi jamais meupe você ili será uyavae, envergonhado upate kuficha novamente, aibu em ya outras uchi wako. palavras. Na anasema ya kwamba hii ni milele, hutawahi kuaibishwa kwa maneno mengine. Revelation chapter 4, verse 4. Apocalipse Kitabu capítulo cha Ufunuo 4, sura ya 4 versículo mstari wa 4. Surrounding the throne Ao were redor 24 do other trono thrones, haviam kukizunguka hicho 24 kiti cha outros enzi palikuwa na tronos, viti 24 vingine, and seated on them e were sentados 24 neles elders. haviam na juu ya hivyo viti 24 walikuwa anciãos. wameketi wazee 24. They were dressed in Eles white estavam and had vestidos de crowns of gold on branco their heads. e tinham Waliovaa coroas mavazi de meupe ouro em wakiwa na suas taji ya dhahabu cabeças. vichwani mwao. So if you look at the standard Então, and se the você benchmark olhar of o appearing before padrão the throne of God, de aparecer white diante do garment, trono de Hivyo Deus, unapoangalia a viwango na veste kile ya branca. alama ya kujiwasilisha mbele za Mungu mkuu, enzi ya Mungu, vazi jeupe. they have attained it. So that tells you Eles they are worthy to conquistaram. even appear Então, isto as these significa elders. que eles They são have that same dignos garment. de They are worthy aparecer to appear como before the estes throne of God anciãos que Almighty. têm as mesmas Wameipata, vestes. hivyo basi yeye Estes akwambia ya kwamba agora são wanastahili dignos de hata aparecer kujiwasilisha diante do mbele za trono do Mungu Deus mkuu Mwenyezi Todo-Poderoso. kama hawa wazee 24 kwa sababu wana mavazi meupe. Again, the book of Revelation, Novamente, chapter o livro 7, do Apocalipse, verse 9. Kitabu cha capítulo Ufunuo 7, sura ya 7 versículo mstari wa 9. It says, after this I looked, Ele diz, and there depois before destas me was a coisas great olhei, multitude e that eis no one diante de could count, mim uma from grande every multidão que ninguém every podia tribe, contar, de and todas as every nações, every tribos, nation, every povos e tribe, every línguas, people, and every language. todos os Baada ya povos. hili nikatazama, na hapo mbele yangu palikuwa na umati mkubwa wa watu ambao hakuna yeyote awezaye kuhesabu, kutoka kila taifa, kila kabila, kila jamaa na kila lugha, Standing before the throne of De God pé wamesimama diante mbele ya do kile trono kiti de cha enzi Deus cha Mungu and before the Lamb. na mbele ya e mwanakondoo. diante They do were wearing Cordeiro. white robes, Eles and they were estavam holding vestindo palm vestes branches on their brancas hands. e estavam Walikuwa wamevaa segurando mavazi palmas, meupe, na folhas de wakiwa wameshika palmeira em matawi ya suas mitende mãos. mikononi mwao. And they cried out in a loud E eles voice, clamavam em alta Wakipiga kelele kwa voz: sauti kubwa, Salvation a belongs to salvação our God, pertence ao wakisema, nosso "Wokovu Deus, una Mungu wetu who sits
que on se the throne assenta no yeye trono aketie kwenye kiti cha enzi and to the e ao Lamb. na Cordeiro. mwana-kondoo. And so you see they are wearing Então the você same vê white garment. que eles estão basi vestindo unaona as wamevalia yale mesmas mavazi vestes meupe. brancas. So you see the tremendous Então você vê benefit and o admission tremendo that benefício e a these saints who admissão endured que persecution estes santos have que been suportaram a Hivyo perseguição, basi o unaona que ile foi faida dado a kubwa eles. kabisa na kule kuingizwa ambao hawa wateule ambao walipitia na kustahimili mateso mengi kabisa wanapewa. Considering that your persecution is much Considerando less than theirs, que a sua Ukizingatia perseguição kwamba hoje é mateso yenu ni muito madogo menor kabisa do que a kuliko yao, the deles. Lord is really using O this to Senhor encourage you realmente está to usando aspire isto to para be steadfast encorajar and to stand. vocês a Bwana kwa permanecer hakika firme anatumia e hii ili kwamba perseverar, kuwahimiza kubaki dhabiti na mkiwa imara, That when you will stand, para que quando you will você also get this perseverar, benefit. You'll have that você garment também vai of finest receber este linen, mesmo bright and benefício. clean was Você vai given receber you to essas wear. ya vestes kwamba de linho utakaposimama utakuwa na branco vazi hili fino que kitani eles safi farão cheupe na usar. king'aracho ambacho kilipewa wewe uvae. While others who Enquanto were que os wavering outros fell que Wakati ficaram ambapo wengine ambao titubeando e walikuwa então wanayumbayumba na caíram kuanguka in their faith katika na sua imani yao, fé, will be in the torment of serão no hellfire. tormento do inferno, do fogo do inferno, For you, you will be in this eternal enquanto que vocês celebration estarão with Jesus nesta and the Lord celebração forever. eterna Kwako com wewe utakuwa Jesus katika e huku com o kusherehekea Senhor kwa para milele sempre pamoja na eternamente. Mungu pamoja na Yesu milele. It's a tremendous time, blessed people. Este é um Ni tempo wakati wa tremendo, ajabu povo sana, watu abençoado. A wabarikiwa. tremendous hour. Wakati Uma wa hora ajabu. And he says tremenda. in the book of E ele Revelation, chapter diz 7, no verse livro do 13, Apocalipse, Anasema kwenye capítulo kitabu cha 7, Ufunuo versículo 7:13, 13. Then one of the elders asked me, Então, kisha um dos mmoja wa wale anciãos wazee me 24 perguntou: akaniuliza, these in white robes, quem são estes de vestes who are brancas? they? ni nani Quem são hawa? eles? And where did they come from? Nao E de wametoka onde eles wapi? vieram? Verse 14. Mstari wa Versículo 14. 14. Eu Nikawajibu, Sir, respondi: you know. Senhor, nikamjibu, Bwana tu wewe sabes. wajua. And he said, Naye E ele akasema, disse: these are they who have come out estes of the são great os que tribulation. vieram da hawa grande ni wale tribulação. waliotoka katika ile dhiki kuu, They have washed their Eles robes lavaram as suas vestes and made them white e in as the blood of the Lamb. branquearam na no kuifanya sangue meupe do katika damu ya Cordeiro. mwana-kondoo. And therefore, E they are por before isso, the throne eles of God, estão Yahweh, diante Na kwa do hiyo, trono wako de mbele ya Deus kiti cha enzi cha Yahweh Mungu Yahweh. and serve him e day o and night servem in his de temple. dia e de kumtumikia noite em usiku na seu mchana katika hekalu santuário. lake. And he who sits on the E throne aquele que Naye está aketie sentado katika no kiti cha trono enzi, will shelter them with his estenderá presence. sobre Atakaa eles pamoja nao a na sua kuwalinda. Never presença. again will they hunger. Nunca mais eles terão Never fome. again will they thirst. Nunca mais eles terão The sun will sede. never beat O down sol on them. não cairá sobre eles. No any scorching E heat at all. nenhum calor abrasador. For the Lamb at the Porque center o of the throne Cordeiro que está no centro do trono, will be for the Lamb at the center of the porque throne o Cordeiro que está no centro do trono will be their shepherd. será o seu He will pastor. lead them to springs of living water. Ele os inside heaven. apacentará e os guiará para as fontes da água da viva dentro do céu. E o próprio Will Deus wipe Yahweh away every tear from their eyes. enxugará cada lágrima dos seus olhos. Hallelujah. Ai, aleluia! É maravilhoso permanecer. É maravilhoso ili kwamba kubaki perseverar. For É the sake of the maravilhoso gospel and suportar Jesus. tudo por amor do Evangelho e por Jesus. These are tremendous benefits. Estes são tremendos benefícios, benefícios That those eternos, that have stood que aqueles que will permaneceram enjoy in the kingdom of heaven. vão desfrutar no reino do And he céu. says in Revelation E ele 19, verse diz 8, em Apocalipse 19, versículo 8. he says, Ele diz, 19 verse 8, 19, 8. finest linen, Linho finíssimo, lino finissimo, bright linho and clean, finíssimo, resplandecente e puro, resplandeciente y limpio, that's in Espanol, was given to her. resplandecente e limpo, foi-lhe dado, foi dado a ela. Linho finíssimo, Bright and clean, resplandecente e was given limpo, to her to wear. foi dado a ela And he para says, vestir. finest linen,
Na E ele anasema diz, kwamba o hiyo linho kitani safi finíssimo stands for the righteous acts of God's representam holy people. os atos Inawakilisha santos, matendo os ya atos haki ya justos watakatifu. do This povo is very santo de powerful. Deus. Hii ni ya Isto é nguvu muito kabisa. poderoso. Their righteousness has been A qualified. justiça Sasa, o haki deles wao foi umetimilizwa. qualificada. When you're not very sure whether your Quando righteousness você does não measure, tem muita Iwapo certeza wakati se ambapo você hauna está sendo uhakika justo, iwapo uokovu isto wako, então haki wako agora é o que unatimiza. and é a many Christians medida. go about their Christian lives wondering, am I on the E right muitos road? cristãos Na kila vivem suas wakati vidas Wakristo wengi cristãos wanajiendeleza katika pensando, maisha será yao ya que eu Kikristo estou no wakishangaa, caminho "Je, certo? niko sawa kweli?" The entire church, the entire globe, the entire body Toda a of Christ, igreja, o as they are globo doing life inteiro, on the todo o earth, corpo they de Cristo, always but enquanto can't help eles but estão wonder, vivendo am na I on the terra, right road with God? eles andam, Kila mas eles mtu, ficam às kanisa vezes lote, pensando, ulimwengu wote, será que eu wanapoendeleza estou maisha no yao ya caminho Kikristo, certo de huwa Deus? wanashangaa, je, niko katika njia inayofaa na Mungu? And that's why the Lord always E é sends por a isso que o prophet Senhor to them, sempre always envia sends the profeta prophet to para them, to eles. tell them, to Sempre rebuke them, envia and put o them back on the profeta right para road. eles, Ndio para sababu kila falar wakati com eles, Bwana para anawatumia repreender, nabii ili kwamba para kuwakemea na colocá-los de kuwarekebisha volta na no kuwaleta katika caminho njia certo. inayofaa. But how awesome Lakini yapendeza Mas namna quão gani to finally reach maravilhoso heaven, hatimaye des kufika que mbinguni. finalmente chegar no Na céu kisha e unaambiwa that your então ficar righteousness has sabendo que a measured sua up to the yardstick justiça of God. ya kwamba pela uhaki wako chegou umehitimu à katika medida vipimo vya certa Mungu. And do he says the padrão book de of Revelation medida chapter de 19 verse Deus. 14. Na E ele anasema diz, kwenye o livro kitabu do cha Ufunuo Apocalipse 19 mstari wa 19, 14, He says the armies of heaven were ele following him, diz, anasema 14, kwamba os majeshi wa exércitos mbinguni do walikuwa céu o wakimfuata, seguiam, riding on white horses Ves- and dressed cavalgando em wakiwa cavalos wamepanda brancos farasi e weupe, vestidos, hali wamevalia mavazi meupe, and dressed, riding white vestidos, horses and dressed wakiwa cavalgando wamepanda cavalos farasi brancos weupe e na wamevalia vestidos, with the finest linen, white o and clean. linho kitani finíssimo, safi, cheupe na king'aracho. resplandecente So e look at limpo. that. Hivyo Então, angalia olha So hivyo. there is a isso. scenario here, Então kuna há tukio hapa. cenário aqui, because this is towards the porque the isto end of the já é o tribulation. final, Kwa sababu hii ni já é o kuelekea final katika da mwisho wa tribulação. dhiki. And towards the end of the tribulation, E já em Naquele direção mwisho ao wa dhiki, final da you will tribulação, Utapata você but some of them descobre may just be a que month or alguns some few deles- weeks towards the end of the tribulation. ya kwamba que wengine alguns wao huenda tu ni deles- mwezi mmoja ama majuma kadhaa kuelekea mwisho por wa algumas dhiki. Because we semanas know até that o at fim the da end of the tribulação. tribulation, when the Porque ministry nós of these two sabemos prophets que is no over, fim the da Messiah tribulação, comes to Jerusalem quando o to ministério rule the desses earth. profetas Kwa sababu terminarem, judge the nations that rule o the Messias Kwa voltará sababu tujue para kwamba Jerusalém mwisho wa dhiki, para wakati para ambapo reinar huduma ya sobre hawa as manabii wa nações kutisha e para imekamilika. julgar o Masia mundo. anakuja katika Yerusalemu mpya kuhukumu mataifa na pia He comes to kutawala. Jerusalem here, not the new Jerusalem. Ele vem Jerusalem para here. Jerusalém Anakuja aqui katika na terra, ele Yerusalemu volta para kuhukumu Jerusalém ulimwengu na pia kutawala. For there are 1,000 years, but first he para, judges the por nation. 1000 anos. First there is Mas the big primeiro war, ele Armageddon. julga as nações. Kwa kutawala Primeiro kwa há miaka uma 1000, grande lakini guerra, o kwanza Armagedon. anayehukumu mataifa. Kuna vile vita vikubwa, vita vya Armagedoni. And so, can you imagine Então, if you você pode endure in imaginar, the great se tribulation você and you receive suportar the e Lord, and permanecer it's na only grande 3 tribulação, weeks or e 2 você weeks to the end, receber Hivyo basi o waweza Senhor, kuanzia, e falta iwapo ulipita somente katika 2 dhiki ou kuu, 3 na kisha semanas para o ukastahimili, fim, na kisha ukavumilia, halafu imebaki tu Jumatatu, mawiki matatu kufikia mwisho. only 2 weeks to the end of the great apenas tribulation. 2 Mawiki semanas mawili para a tu grande kufikia tribulação mwisho wa dhiki kuu. acabar. Then all of a sudden, Kisha Então, ghafla hivyo, repentinamente, you're now killed there, sasa você unauawa agora é pale, and morto then lá. you go to heaven. halafu E então unakwenda você vai mbinguni. para o céu. 3 weeks later, you are on your way back 3 with semanas de Jesus. volta, Majuma 3 matatu semanas baadaye, depois, uko você njiani kurudi na volta Yesu. com Ya kupendeza Jesus. namna Que gani? A tour of maravilhoso! duty. Na sasa E ule agora vão ter And uma once you missão. are with the Lord, it is E uma eternal. vez que Na bunda vocês tu estão uko com o pamoja na Senhor, Bwana ni agora And milele. é the way we have eterno. seen from the book of E a Luke, forma chapter como nós 16, vimos no Na livro jinsi de ambavyo Lucas, tumeona kwanza capítulo kwenye kitabu cha 16, Luka 16, verses 19 to 31. kwanza versículos mstari wa 19 a 31. When 31, the rich man was looking quando up and he o saw homem Lazarus rico with estava Abraham in olhando heaven para there. cima Wakati yule e ele tajiri viu alipokuwa Lázaro anaangalia juu, com akaona Abraão lá em Lazaro cima no céu. pamoja na Abrahamu kule juu. And he spoke with them, he could E see ele them. falou Na com kisha eles, ele akazungumza podia pamoja nao, vê-los. aliweza kuwaona. Then the agony of Então, hell a Sasa, agonia do uchungu na inferno simanzi ya kuzimu is the fact that they will, é o even your fato de persecutors, que they will now see eles you. foram Ikauli kwamba hata entregues waliokutesa aos sasa perseguidores watakuona. e They will agora now eles see podem you in ver heaven você. with the Os Messiah. seus Sasa perseguidores watakuona vão poder mbinguni ver pamoja você na no Masihi. céu What a com o tremendous time, Messias. blessed people. Ni Que wakati tempo mkuu namna gani,
tremendo, watu povo And abençoado. Matthew 22, 1 to E 14. Mateus 22, de 1 a You see 14, that garment.
Unaona hilo Você vê vazi? essa You see that veste. that garment is Você given vê unto que the aquela church, veste é Unaona vazi dada hilo para a linapewa igreja. kanisa. the church that enters A heaven. igreja Kanisa que ambalo linaingia entra no mbinguni. So céu. this is a tremendous Então, benefit and blessing este é um and tremendo reward benefício, Hivyo uma basi, bênção hii e ni uma faida kuu kabisa na recompensa, baraka na prêmio tuzo that the Lord does give them for que their o Senhor perseverance. dá Bwana a anawapatia kwa eles sababu ya por sua kuvumilia kwao. perseverança. Looking at the fifth seal, just summarizing Olhando what we have agora seen o until now. quinto selo Tukiangazia tu la e kile tano, resumindo tukitia aquilo katika que nós muhtasari vimos kwa até kile ambacho agora. tumeona hadi sasa. And we saw that the Lamb Então nós has vimos que broken o the seal, cordeiro and then on quebrou this fifth o seal there is quinto no selo horseman released. e então Na tuliona ya neste kwamba quinto selo mwanakondoo nenhum ameivunja cavaleiro é lakiri, na katika liberado. lakiri hii hakuna mpanda farasi anayeachiliwa. There is no voice that is Não há nenhuma commanding voz from heaven, que from está the throne of comandando Yahweh. Hakuna diante sauti do trono inayoamrisha de kutoka Deus no mbinguni céu. kutoka Nenhuma kwa voz. enzi ya Yahweh. Instead, this Em persecution vez is disso, happening down on the earth. mas, Badala yake, mateso entretanto, haya yanatendeka esta hapa chini perseguição duniani. está And we saw acontecendo that lá this embaixo really na marks the terra. departure, E nós the vimos end que of the isto beginning of our realmente pain marca in a Matthew partida, 24, o verse 8. princípio, Na tuliona ya kwamba o hii fim das inaweka dores de tamati, parto que nós mwisho vemos wa em mwanzo Mateus wa utungu 24, kwenye 8. kitabu cha Mathayo sura 24 mstari wa 8. And we saw that E they nós are vimos massacred, they are- que they- eles they são are being slaughtered, massacrados, is represented eles in foram Matthew 24, mortos. verse 9. Isto So there is a está shift. representado From the em beginning Mateus of our pain, 24, there is a 9. shift right away Então, há to uma the slaughtering mudança of the saints. do Na princípio tuliona das ya dores de kwamba yale parto machinjo yao, para, kule em kuchinjwa seguida, kwao kunaangaziwa a kwenye morte kitabu e cha o Mathayo assassinato dos sura santos. 24 mstari wa 9. Hivyo basi kuna yale mageuzi. And we saw that E nós time, vimos that same que time, naquele there'll be a lot tempo, of aquele mesmo antisemitism tempo, and vai antichrist, haver muito antichristian. Na tuliona ya kwamba kwa antissemitismo wakati e huo muito kutakuwepo na kinga anticristianismo. kubwa kabisa, pingamizi kubwa kabisa dhidi ya Wayahudi na pia dhidi ya Wakristo. Because at that time, we also Porque saw naquele that tempo the grace nós has been também taken away. vimos Kwa que a sababu kwa graça wakati huo foi pia tuliona ya removida. kwamba neema imeondolewa. Darkness is all over the earth. Giza limetanda As kote kote trevas estão por ulimwenguni. toda a No terra. mercy. Hakuna Não há rehema. The majority misericórdia. of the holy Christians A have maioria gone up dos into heaven. cristãos Wengi wa santos Wakristo já wateule foram para wameenda dentro do juu céu, mbinguni. And já in subiram. Zechariah 11:16, we saw the E em ruthlessness of the Zacarias Antichrist, 11:16 who is now nós vimos coming and attempting to shepherd the a whole land. Na katika crueldade kitabu cha do Zacarias anticristo sura quando 11 ele mstari wa vem 16 e ele vai tuliona pastorear kule a terra ukatili wa inteira. mpinga Kristo ambaye com anakuja sasa na crueldade. kutawala ulimwengu. And we saw that their E nós blood is at vimos the altar. Their que- souls are crying at the Que as altar. almas deles estão clamando debaixo do altar, Because they have died for the sake of God. porque eles morreram por amor a And the Deus word of God. e pela And the palavra de testimony of the Deus salvation e o of the Christ. testemunho da salvação de Cristo. And we saw that that is E one nós of the vimos that is the que darkest moment in the este history of the é earth. o momento mais escuro na história da kabisa terra. katika historia ya ulimwengu. And in 2 Corinthians E em chapter 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, 2 Corinthians 5, 2 Coríntios 5, 8, it says the following. ele diz o It seguinte, says, ele 5:8 says, diz, we confidently, nós we are temos, confident, pois, confiança, tunalo tumaini. temos I say, and confiança. would prefer to be away from the body E eu digo que nós preferimos estar ausentes do corpo and at home with the Lord. e em casa, So you see habitando com that o these Senhor. saints, Então vocês veem que estes santos, they are far away from the body. They eles leave the estão body. They live the muito life longe here. do corpo. Eles deixaram seus corpos, esta vida que eles They viveram quit this aqui. life Eles and choose to be with cortaram Christ esta and to live vida. here. Eles preferiram deixar esta vida e And escolher then they go estar com straight. Cristo para They fulfill viver. this scripture here, E this eles prophecy vão Na kisha wanaenda direto, moja eles kwa moja, cumprem wanatimiliza esta unabii profecia, huu esta hapa escritura hivi. aqui. of 2 Corinthians chapter De 5, verse 2 8. They go Coríntios straight 5, into the 8. presence of the Lord. Eles vão Na kitabu cha Korinto diretamente sura para a 5 mstari wa 8, presença de wanaenda Deus. moja kwa moja kuwa pamoja na Bwana. And we saw very, E nós very vimos carefully muito, when we muito looked at the fifth seal, cuidadosamente blessed people, quando nós tuliona kwa olhamos o umakinifu quinto sana selo, povo tulipoangalia lakini ya abençoado, tano, watu wabarikiwa. we saw that they are crying nós out for vimos que justice. eles estão clamando por justiça. They are crying out Eles that the estão glory they have clamando seen in heaven, they are para que a crying that glória peace que have eles landed viram on no the earth. céu, May your will a be done. glória May your kingdom come. que May eles, your que kingdom eles viram come lá, on earth eles estão as pedindo it que is in heaven. seja também manifestada na terra, que venha o seu reino, que venha a sua glória na terra, assim como no céu. They cannot believe Eles não podem that crer such a tremendous glory abounds que uma in glória heaven, tão abound the throne of tremenda Yahweh. é tão abundante no céu, do trono de Yahweh. ulioko juu mbinguni, ulioko juu katika enzi.
can be going on there. unaweza que kuwa unaendelea pode huko, estar While there is acontecendo lá, darkness on the earth and the enemy is still reigning enquanto over the há earth. trevas na ambapo terra kuna e o giza inimigo kingi ainda kabisa está katika ulimwengu, reinando na na adui terra. bado anatawala katika ulimwengu. In that cry, Naquele how clamor, long? Hadi até lini? Sovereign quando? Lord, Bwana Mwenyezi, Soberano true, Senhor, takatifu na santo until e you verdadeiro, judge the inhabitants até of the que earth julgues os Hadi habitantes utakapowahukumu da watu waishio terra duniani and avenge our blood. na e kulipiza vingues kisasi o kwa ajili ya nosso damu yetu. We sangue. saw that cry, Nós vimos que este clamor, that cry is coming out este of the fact clamor that they está have seen the vindo do greatness fato of de que God. eles Hicho viram a kinatokana na kauli ya grandeza de kwamba wameona Deus. ukuu wa Mungu And they have seen this E eles viram immeasurable, this priceless esta salvation of the Messiah. imensurável, Na wameona esta huo salvação wokovu ambao que não hauwezi tem kupimwa wa preço Masiya. do And they are Messias. aware of the persecution E eles and the estão suffering of their fellow cientes saints. da Na wanajua perseguição kuhusiana e na do mateso na kule sofrimento dos kuteseka seus kwa wateule irmãos, os wenzao. outros They pay an santos. ultimate price Eles Wanalipa pagaram gharama o ya preço milele to be able supremo to behold the salvation para of Jesus. poder ili kwamba kuweza sustentar a kupata na salvação de kuona wokovu wa Jesus. Yesu. And they are speaking to this E eles generation. estão falando com esta And they are geração. telling the church, Na E eles wanaliambia estão kanisa, dizendo present para a day igreja, church, kanisa a la sasa igreja hivi, deste look, tempo ya kwamba presente, tazameni, que you haven't even veja, suffered the point of being beheaded. vocês ainda nem sofreram até o ponto de serem And I said they decapitados. symbolize E eu a disse que status, eles a situation. simbolizam nami um nikasema ya estado, kwamba uma wanaashiria condição, uma hali, situação. tukio. They symbolize a situation that has Eles for a long time simbolizam uma characterized the situação Christian faith que ever since Jesus came. é Wanaashiria característico hali, da tukio fé ambalo cristã limeelezea desde Wakristo que tangia Jesus Yesu veio. alipokuja. Because I say Kwa sababu Porque eu nilisema that disse ever since the Messiah que came, desde ya que o kwamba tangia Messias Masiya veio, aje, the enemy has been o trying to be inimigo able to tem ravish tentado- and neutralize the agenda of tentado God he beholds. anular adui e jogar kila mara fora amekuwa a akijaribu agenda de kufutilia Deus mbali na que kuondoa os santos agenda possuem. ya Mungu mkuu mwenyezi. You remember when he was born Lembre-se Kumbuka quando Jesus alipozaliwa. nasceu in the manger, the Bethlehem na manger. manjedoura, Katika na hori manjedoura ile em hori ya Belém. Bethlehemu. Right away, the angel speaks to Imediatamente Joseph, o "Run anjo and fala flee com within José: Egypt. corra, They will kill foge you." do Moja kwa foge, moja, foge malaika para o Egito. ananena pamoja Eles na querem Yosefu, matar o kimbia pamoja naye menino. hadi Misri. Wanataka kumuua. And he says, Na E ele anasema, diz: we know also the nós persecution sabemos by the também Islamic da State. perseguição pelo The Estado terrorists. Islâmico, tunajua os pia terroristas, mateso na kuhusiana na wale magaidi ya Kiislamu. Against Christians, followers contra of os this cristãos, Christ Jesus. os Dhidi ya seguidores Wakristo, deste wafuasi wa Cristo huyo Jesus. Kristo Yesu. Along the history of the world, the Durante history of man, toda a Kote história kote do katika mundo, a historia história ya do mwanadamu, homem, historia ya There- dunia. there has been this tem perpetual havido and esta constant perpétua suppression, e constant battling and constante persecution of the gospel, supressão, persecution esta of Jesus. constante Kumekuwepo na huku perseguição do kuteswa na Evangelho, kufinyiliwa perseguição kwa de Injili, Jesus, kuteswa na tentando kufinyiliwa kwa suprimir Yesu. o And that's why you Evangelho. see some of the E é por terrorists when isso they que você attack, vê que Ndio alguns sababu dos unaona ya terroristas, kwamba quando eles baadhi ya wale atacam, magaidi waliposhambulia, like Westgate Mall here in como Nairobi, Kama aqui vile no, Westgate no, Mall hapa no Nairobi. shopping or in the Westgate, buses on the road. ama ou katika nos, mabasi nos barabarani. ônibus You nas hear that they estradas, stopped everybody and você they ouve asked, que who eles are the param Christians? todos Come e on this side. perguntam: And they quem said, the são Muslims come on cristãos this side. vêm para este Unasikia lado? kwamba E os walisimamisha lile muçulmanos basi vêm na para kuuliza, este je, outro lado. Wakristo ni kina nani waje upande huu, Waislamu waje upande huu. Even at the Westgate Mall. Hata katika Westgate Até Mall. mesmo That is lá the no constant Westgate Mall, persecution, the há uma constant attack perseguição that the devil has constante, um always had ataque against constante Jesus. que o Haya diabo ndiyo mateso sempre na teve kushambuliwa kwa contra kila wakati Jesus. ambapo shetani amekuwa nayo dhidi ya Yesu. He is attacking the Ele followers of está Jesus, but atacando os essentially seguidores attacking de the Jesus, Christ. mas ele está Anawashambulia wale essencialmente wafuasi wa atacando Yesu, o lakini Cristo. kimsingi anamshambulia Kristo. And I say that E eu persecution disse will get que esta worse in perseguição the vai great ficar tribulation. pior durante Nikasema a kwamba grande hayo mateso tribulação. yataenda kwa viwango vya juu zaidi katika dhiki kuu. That's why they have been slaughtered E é and por their isso souls que eles are foram mortos e under as that almas deles estão, wamechinjwa as na almas nafsi estão zao debaixo ziko daquele chini ya altar. madhabahu. And so the E então, prophecy of the a coronavirus profecia do Hivyo basi, unabii wa coronavírus virusi vya corona is simply warning a generation está Kimsingi, simplesmente inaonya alertando uma that look, the geração Messiah is about de to que, come. veja, Ya kwamba o tazameni, Messias Masiya está yu prestes a karibu The vir. rapture is about to happen. O arrebatamento está prestes a Then acontecer. please Então, por Tafadhali, favor, prepare
well, be holy, be Preparem-se righteous. bem, Jiandaeni sejam vyema, iweni santos, sejam watakatifu, iweni justos. wenye haki. Believe the gospel. Creiam no Hold Evangelho. on to the salvation of grace. Apeguem-se, agarrem a salvação da It is a graça. rare redemption. É uma redenção rara. Exit route. É uma poderosa saída, uma fuga segura. Porque aqui na frente é ruim, aqui na frente está a Where the tribulação, ride of the pale horse onde o will be cavaleiro operating. do cavalo amarelo vai estar O operando. kijivujivu atakuwa anafanya kazi. If you try to worship Se Jesus, você tentar adorar you will have to Jesus, be beheaded. você vai ter que ser There will decapitado. be an ultimate price to be Haverá paid for you to preço worship Jesus. supremo que você vai ter que pagar para poder adorar Jesus. And so the Lord is Então, using this o prophecy, Senhor está usando esta profecia, the prophecy of the a coronavirus, profecia do coronavírus, that this generation may treasure para que the esta salvation of geração Jesus. possa dar o maior valor e entesourar a salvação de So please don't Jesus. miss this. Que, por favor, não perca esta You see, for salvação. them in the great Você vê, tribulation, para when they eles na receive grande Jesus, tribulação, they are quando stunned. eles recebem Jesus, eles ficam maravilhados. They are totally awed. Eles ficam totalmente maravilhados. Que uma graça Such tão a maravilhosa, wonderful, unpurchasable uma salvation. maravilhosa, uma salvação sem preço, de valor inestimável. O Deus do céu Avail through the Lamb that is poderia the center of the dar throne. através do Cordeiro que está sentado no centro Anaweza do kweli kweli trono. kupeana. Anaweza kweli kweli Que kupeana o kupitia Cordeiro kwa que está mwanakondoo sentado no aliye katikati centro do mwa trono. enzi. The one that the entire heaven worships. Aquele Yeye que ambaye todo o mbingu yote céu nzima adora. inamwabudu. That surely God can E use him to certamente bring to Deus pode usar o disobedient sinful Cordeiro man. Ya kwamba para, kwa para hakika kweli trazer kweli Mungu aos anaweza homens kumtumia ili kwamba desobedientes e kuleta kwa mwanadamu mwenye pecaminosos, uasi wa kutotii. Even at the height of the great judgment on até disobedience. mesmo em Hata meio katika ao kilele maior cha hukumu juízo kabisa pela kabisa desobediência, That God can still reach que out Deus to ainda man possa instead of wiping alcançar them o all homem, the way he em did in the vez de days of Noah. exterminá-los todos, assim como ele fez nos dias de Noé. Badala ya kuwafutilia Kumfikia mbali binadamu wote, tafadhali. ya kwamba Mungu anaweza kumfikia mwanadamu badala ya kuwafutilia mbali jinsi alivyofanya katika siku za Nuhu. At the height of the greatest Na wrath of maior, God, no auge da maior ira de Deus, in the great tribulation, durante a grande when the tribulação, Holy Church has already been quando a taken, the Igreja obedient Santa church, já tiver sido levada embora, a Igreja obediente, that God can still reach que out Deus with such an ainda possa amazing grace alcançar com uma graça tão maravilhosa to disobedient man. ao homem And that's desobediente. why when they beheld E é it, por isso que quando eles when recebem, they received the gospel in the great quando eles tribulation, recebem o Evangelho na grande tribulação, they said, this one eles is worth dizem, dying for. isso aqui vale a pena morrer por So they isso. understood Porque eles entenderam that this great que tribulation we esta are seeing grande here, tribulação que nós estamos vendo aqui, with fire falling, com mountains fogo, moving, earthquakes global, fogo caindo, montanhas se movendo, terremotos globalmente. and you can be sure these E prophets você will be pode striking ter the earth with certeza plagues que worse than the estes coronavirus. profetas vão estar ferindo a terra com pragas piores do que o coronavírus. These saints that were Estes slaughtered for the santos que gospel foram understood mortos por causa do Evangelho, eles entenderam that hell will be que o worse. inferno vai ser pior It will do que be isso. eternal judgment. E será um juízo eterno, sem fim. Então é melhor receber I rather isso. take this, it's worth dying for. Então é melhor receber este Evangelho, vale a That pena I may morrer por live ele, in heaven para que eu eternally possa viver no céu than eternamente, eternal torment. do que viver em tormento eterno, no And so this is a inferno. very powerful Então, seal we are looking at. este é um selo muito poderoso que nós estamos examinando And we saw agora. that they were crying E nós out, vimos que eles estavam clamando em alta meaning voz, the blood of significando anybody that's butchered que o always cries sangue out de to the Lord. todos aqueles que são assassinados, o sangue sempre clama ao Senhor. And as they are at the E altar, we also saw that enquanto they did eles not have estão no glorious altar, bodies. nós também vimos que eles não têm
têm kwamba corpos hawana miili ya gloriosos utukufu. But the ainda. Lord loved them so much that He Mas o gave them Senhor white os garments. ama He tanto gave que their o Senhor souls dá white para garments before eles, they attained the Ele glory dá of para God. Lakini as Bwana almas aliwapenda deles sana zaidi kiasi kwamba vestes alipatia nafsi brancas, zao mavazi meupe gloriosas, kabla ya kupata miili ya antes de dar o utukufu. But corpo that's amazing glorioso. because then the Lord Mas isto é is talking about maravilhoso, their porque o souls Senhor were está falando a tangible. These respeito people have das tangible souls. almas. Lakini hii As almas que inashangaza são kwa sababu Bwana tangíveis, alikuwa anazungumza estas kuhusu pessoas têm nafsi almas zao zilikuwa za tangíveis, kushikika. Hao palpáveis. watu walikuwa na nafsi ambazo zinaweza kuguzwa. And we saw that E later in nós Revelation vimos chapter que 20 mais verse tarde 4, em Na tuliona hapo Apocalipse baadaye capítulo kwenye 20, kitabu cha versículo Ufunuo sura 4, 20 mstari wa 4, they go and reign with eles Christ. vão e wanaenda na reinam kutawala com pamoja na Cristo. Kristo. Revelation 20 verse 4 for those who were not here Apocalipse that day. 20, versículo Ufunuo sura 4, 20 para mstari aqueles wa que 4 não kwa wale ambao estavam hawakuwepo aqui siku hiyo. It says the ontem. following. Anasema Ele diz yafuatayo: o I saw seguinte: thrones on which were seated e eu those vi who had tronos been nos given quais se authority to assentaram judge. aqueles a Kisha quem foi nikaona dada viti a vya enzi vilivyokuwa autoridade para vimekaliwa na hao julgar. waliopewa mamlaka ya kuhukumu. And those and I saw the souls E eu of vi those who had as been almas beheaded because daqueles of the que tinham testimony sido of Jesus. decapitados Nami nikaona por causa roho za do wale waliokatwa testemunho de vichwa kwa sababu ya Jesus ushuhuda wa Yesu And the word of God. na kwa e sababu pela ya neno la palavra Mungu. de So it seems Deus. that the enemy Então, wages a parece war que on o these two inimigo things. Hivyo basi está yaonekana fazendo ya guerra kwamba contra adui estas anapigana duas vita kwa hivi coisas. vitu viwili Across history, kote kote Por katika toda a historia. the enemy has história, been waging o war on inimigo these two sempre aspects of fez God's guerra gift to man. contra Adui estes amekuwa dois akipigana vita aspectos de dhidi ya Deus que hizi Deus zawadi dá mbili para za o homem. Mungu kwa mwanadamu. The word of God. A palavra de Mungu. The word Deus. of God. Neno A la palavra Mungu And de the Deus testimony of Jesus. na e o ushuhuda wa testemunho Yesu, de Which is the Jesus, salvation of the grace. que é a salvação da So if there's graça. anything the enemy Então, is going se to há attack alguma coisa in que o you inimigo now, vai you that are tuned atacar in em globally. vocês Hivyo basi, agora, iwapo kuna vocês kitu que estão chochote ambacho sintonizados shetani adui globalmente, ataenda kushambulia kwako wewe ambao unasikiliza kote kote, It is going to be the word vai of God ser a Inaenda palavra kuwa de neno la Deus Mungu. and the salvation that e a comes to you through this salvação word. que Na wokovu vem unaokujia para wewe vocês kupitia kwa neno através hili. desta Amazing, palavra. blessed people. Yashangaza watu Espantoso, wabarikiwa. And we povo saw that abençoado. God's E communication nós with them is vimos a proof que a of acknowledgement of these comunicação Na de tuliona ya Deus com kwamba Mungu eles é kuwasiliana uma pamoja prova nao do ni thibitisho la reconhecimento de kukubaliana na Deus Mungu para kwa com watu eles, hawa. their effort, pelo Jitihada esforço zao. their deles, zeal, pelo Ari yao. zelo their deles, steadfastness, Udhabiti pela wao. perseverança Their deles, holiness. pela Their santidade righteousness. deles, Simamo pela wao. justiça their deles, sacrifice, O haki pelo wao na their sacrifício dhabihu yao. love for deles, God and the Messiah, pelo Upendo wao amor kwa Mungu na deles Masia. por Their Deus e pelo endurance. Messias, Kule kustahimili pela kwao. and they are crying firmeza out deles. because of the E evil eles here. estão Na wao clamando wanalia por kwa sababu causa ya da uovu duniani. And perversidade they na are crying terra. out also because E they eles want estão the clamando setting, the também installing and porque the establishing of eles the kingdom of God desejam upon the face of the o earth to stop the suffering any estabelecimento do further. reino Na de hivyo Deus wanalia kwa sobre a sababu face da wanataka terra kuja kuwekezwa, para parar o kuthibitishwa sofrimento kuwepo lá. kwa Eles ufalme querem wa que Mungu venha Baba o reino Jehova na juu ya terra. dunia, ili kwamba kuachane na kule machinjo ya wale wengine. And we saw E nós Hivyo vimos tuliona that the devil has been que attacking o diabo and their tem their atacado beheading e is está testimony decapitando of the persecution the devil has been testemunho. launching on the mission of God. tuliona ya kwamba Então, shetani isso é um amekuwa sinal da akishambulia, perseguição na pia kule que o kukatwa diabo vichwa tem kwao, feito ni kwa contra yale a missão mashambulizi ya de vita Deus. ambavyo Estas shetani amekuwa decapitações. akiendeleza dhidi ya ajenda ya Mungu. It is the testimony that É o that battle is on. testemunho The devil is always attacking de que esta the agenda batalha of está God on the earth. acontecendo. Kila O wakati diabo está shetani sempre anashambulia atacando a agenda ya Mungu agenda de duniani. Deus And I na shared terra. with you Nami E eu nilishiriki compartilhei com pamoja that nanyi. there are two ways in which the Que devil há attacks duas Ya kwamba formas kuna na njia qual o mbili diabo ambavyo shetani ataca. hushambulia. the church. Kanisa. A igreja. Number one, Jambo Número la um, kwanza, by infiltration. ya ao kwanza kwa por kujipenyeza, infiltração. kuingiza ndani. That's why at the same É time por when they isso are being que ao beheaded mesmo Ndio tempo, sababu enquanto kwa eles wakati estão huo sendo wanapokatwa decapitados, vichwa, in the great tribulation, katika na grande dhiki kuu, tribulação, at this very time, kwa wakati neste huu, tempo there is another exato, church sitting on the beast. há uma outra igreja sentada, And I montada na can share that besta. vision here today. E eu Na ninaweza posso kushiriki compartilhar maono hayo esta leo hii visão hapa. hoje Again, tena. the Lord has novamente. shown me this 3 times. Bwana O Senhor me amenionyesha mostrou haya isso mara tatu. 3 He's a vezes. beast with many heads. Ni É mnyama uma aina na besta vichwa com muitas vingi. cabeças. You can imagine Vocês these dreams the podem Lord shows me imaginar about what is coming. estes sonhos que o Senhor me dá a respeito daquilo que está vindo. You can imagine Unaweza Vocês kuwazia. podem the imaginar Lord presenting a huge beast o in front Senhor of you. apresentando Bwana akileta uma mnyama besta mkubwa kabisa enorme mbele na minha yako. That has
many heads. na ana e que vichwa tem vingi. muitas Some leopard cabeças. heads. Algumas vichwa cabeças ni de vya chui. leopardo, There are 4 leopard heads. Sijui ni kama acho que vichwa são vingi vya 4 chui. cabeças de One leopardo, huge lion head.
kichwa uma kimoja cabeça kikubwa cha enorme simba. de leão. Look, let me share this more. E Kisha veja, deixe-me mtazamaji compartilhar unifikirie mais. zaidi. And each head is moving in different direction on its E own. cada kichwa cabeça kinasonga está se upande movendo em tofauti, uma direção tofauti. And the diferente, Lord is always introducing them to me because independentemente. of the battle that's E o ahead of Senhor us. está Na kila sempre wakati me Bwana introduzindo anawatambalisha estas kwangu coisas kwa por sababu causa ya da vile vita batalha que vilivyoko está à mbele hapa. frente And aqui. so this woman is putting on scarlet. Então esta mulher, ela está vestida de escarlate. Nyekundu. And I have faithfully on each E eu occasion come to you fielmente, whenever the Lord has fielmente shown em me, cada ocasião has eu vim até presented vocês these principles quando o Senhor to me me, the mostrou principles estes of the next principais. dispensation. Cada vez que Ele me I've mostrou faithfully estes come to you like principais a da radio próxima Na kwa dispensação, uaminifu eu kabisa vim kila mara, wakati fielmente ambapo na Bwana rádio e compartilhei hunionyesha com hawa vocês. wapiganaji wa yale majira mengine, huwa ninakuja kwenu na kushiriki moja kwa moja kwa masafa ya redio. The recent one I saw, A the mais beast recente goes que eu vi down like é this. que a besta, ela se majuzi deita niliona yule assim mnyama akienda chini namna hii, And the woman is in a miniskirt. e a na yule mulher mwanamke está de amevalia mini sketi saia. fupi, minisketi. Then she descends from the beast. Então Kisha ela anashuka desce juu- da kutoka juu ya besta. huyo mnyama. And immediately at that time, I Imediatamente, engaged and rebuked her. naquele Punde tu, tempo, wakati eu huo vi nilimkemea. e eu a And then repreendi. after that, Então, depois she disso, gets from there, she comes and climbs again ela on sai the de beast. lá, Baada ya então hapo, ela anatoka sobe pale, kisha novamente anakuja na kupanda huyo besta. mnyama. And the beast has to lie down to E a make it- besta to facilitate tem her que to access deitar the para climb or the- facilitar para ela o acesso, para ela subir, para ela And after that, you montar. see the beast going with her seated on the Então beast. você vê Baada que ya a hapo, besta unamwona vai yule embora mnyama com akienda ela pamoja naye montada akiwa na ameketi besta. juu ya huyo mnyama. That is the apostate church you see Esta today. é a igreja apóstata que você vê The church hoje. that has loved lies. A igreja que amou as The church mentiras. that has rejected A repentance igreja and que holiness. rejeitou o arrependimento e a This santidade. apostasy you see today. Esta apostasia que vocês veem hoje, These things are not a joke. estas coisas não são uma brincadeira. If you love deception Se você ama o engano e a mentira mentira and sin, e o then pecado, the Lord will increase então it for o you. Senhor vai aumentar estas So coisas that para your vocês, wickedness becomes para your que a undoing. sua perversidade se torne a sua vida, a sua But there is prática. a holy church, the Mas church há you uma see igreja slaughtered for the santa, gospel. uma igreja que você vê que é morta pelo Evangelho, uma igreja So this is a santa. tremendous time. Então esse é um tempo tremendo. So the enemy normally Então attacks o inimigo normalmente ataca the church by a infiltration. igreja number one. por infiltração, número 1. So that church you see on Então the beast, esta that's the igreja church que he has você vê montada na besta infiltrated. é a igreja em que ele foi bem sucedido ao se infiltrar nela. And he infiltrates that church by E ele se raising for her infiltrou a naquela group of igreja, preachers that preach levantando another God. para elas They preach um another grupo God. de They claim to pregadores preach que Jesus pregam and Jehovah, outro but Deus. essentially another Eles God. dizem que pregam Jesus e Jeová, mas essencialmente é outro Deus. Because Porque they preach a God that eles accepts pregam sin, um Deus que aceita o pecado, a God that is not holy, um Deus que não é a God santo, that does not require accountability. um Deus que não exige so you can tell acerto de contas. That Então is você not pode Jehovah dizer that we worship. que este não é o Jeová que nós Because the God we adoramos. worship is a holy Porque o God. Deus que nós adoramos é um Deus And he santo. says, be holy, E ele for I diz, am holy. sejam santos porque eu sou santo. And you see, that is now E the você departure vê from the que gospel, agora but they are este deluded in that é lie. uma partida. Eles se desviam do Evangelho e são enganados por esta mentira, iludidos. And that's why when you go to those E é churches por today, isso you que see quando women are você wearing vai short naquelas skirts, igrejas hoje, você vê as mulheres usando saias curtas, advancing the agenda of the devil, avançando a agenda do diabo em imoralidade. immorality. It is one thing for you to be immoral when you're Se not yet é born again uma in the coisa, world there. é você ser imoral quando você não nasceu de novo e está no But mundo it's lá another fora. thing altogether. Mas é outra coisa totalmente And totally diferente unacceptable. e totalmente That inaceitável. when you have Que now quando received você Jesus, agora recebeu Jesus, you continue with the você immorality that was out continua there. com a That means you are imoralidade rubbishing que the estava lá cross of fora. Jesus. Isso significa que você está jogando no lixo o Evangelho de Jesus, a And the salvação Lord de Jesus. speaks against it. E o Senhor fala contra isso. Even
Paul himself, Até the mesmo Apostle Paulo, o Hata apóstolo mwenyewe, Paulo, mtume Paulo, he used to kill. He was a murderer. ele He used to kill costumava Christian matar. preachers. Ele era um Alikuwa assassino, ele anawaua costumava wale matar wahubiri os wa Kristo, alikuwa pregadores muuaji. He cristãos used to da época kill, dele. to persecute the saints. Ele Alikuwa costumava anawatesa matar, wateule. But the moment he was converted, perseguir os Lakini santos. punde tu Mas no alipookoka, momento que he ele se wrote, we can converteu, even read what the Holy ele Spirit wrote. escreveu. Nós Aliandika, podemos hata até tunaweza ler o kusoma que kile foi que o ambacho Roho Espírito Mtakatifu Santo aliandika escreveu Hebrews aqui. chapter 6, verses 4 to 6. Hebreus Waebrania 6, sura ya 6 de mstari wa 4 4 a hadi 6. This 6. is Paul who murdered Isto many, é murdered Paulo, himself, aquele slaughtered que matou many muitos. Christians Ele and matou preachers of the muitos gospel. cristãos Huyu ni e Paulo ambaye pregadores do aliwaua Evangelho. wengi, aliwaua Wakristo wengi kabisa, wahubiri wengi wa Injili. But when he has been Mas converted, quando ele se converteu, then look at what he writes. então Sasa olha o angalia que ele kile escreve. anachoandika. Hebrews 6, 4 to 6. Waebrania Hebreus 6, 6, de 4 4 a hadi It 6. is impossible for those É who have once been impossível enlightened, para Kwa maana aqueles ni que uma vigumu vez kwa foram wale ambao iluminados, walishapata nuru, who have tasted the que heavenly gift, provaram ambao o dom wameonja kipawa cha celestial, mbinguni, who have shared in the que Holy se Spirit, tornaram participantes do Espírito who Santo, have tasted the goodness of the word que of God, experimentaram a bondade da palavra de and the Deus powers of the e coming os age. poderes da era que há de vir. It is impossible É once they have fallen away impossível. Se eles caíram, wameanguka, to be brought back to é repentance. impossível trazê-los de volta ao Because to their arrependimento. loss they are Porque, crucifying para a the sua Son própria of God all perdição, over again. eles estão crucificando o Filho do Deus vivo novamente And subjecting him to e public disgrace. sujeitando-o à desonra That is pública. Paul, who was a Isto murderer, é Paulo, que costumava ser um who was assassino, murdering preachers and Christians. que estava matando pregadores e cristãos. Even him, he understood that the Até guy was the Holy ele Spirit. entendeu, pela direção do Espírito Santo, That you can do whatever you are que doing out você there. pode fazer o que você estiver fazendo lá fora. Immorality. Imoralidade, But when you abortos. receive Jesus, Mas quando você you recebe cannot go Jesus, back. você não Because he pode says it is retroceder. impossible to be brought Porque ele back to diz que é repentance. impossível trazê-los de volta ao arrependimento. He says Christ came for Ele diz sinners. que Cristo veio para os pecadores. He came to redeem sinners, not Ele righteous veio people. para redimir os pecadores, não o povo Once justo. he has redeemed you, Mas uma vez que ele te he says redimiu, it is impossible. ele diz que agora é Because he impossível. says actually you Porque are ele diz ashamed que, na in verdade, Christ. você está envergonhando Cristo. In other words, you are testifying Em outras to the world, palavras, look, você está testificando para o mundo que, veja, eu não mudei, o Evangelho de Jesus não tem poder. kusema ya kwamba tazameni, sijabadilika, injili ya Yesu haina nguvu. and yet we know that E, the entretanto, gospel nós has power. sabemos The que o cross Evangelho is tem the power poder. of the A gospel. cruz The é o blood is poder the do power of the Evangelho. gospel. O sangue é o poder do Evangelho. Injili ina nguvu, msalaba ndio nguvu ya injili, damu ndio nguvu ya injili. And we saw E nós vimos that that is one way que in which the devil attacks the aquele church. é uma das formas pela qual o diabo ataca a igreja. Infiltrate the church. Se infiltrando a And igreja rubbish the work of the cross e in the church. jogando no lixo a obra da cruz dentro da So they igreja. are there. Então eles estão And they lá are thinking they are going e to eles heaven. estão pensando que estão indo para o Yet céu. you and I know Entretanto, vocês e eu that the sabemos scripture that says, que a Escritura que diz for without que holiness, sem santidade nobody will see the Lord. ninguém verá o That Senhor, on that day of rapture, que naquele dia do that scripture will arrebatamento, stand. aquela Escritura vai permanecer. Then why? Então, por quê? Why would any preacher not be Por que preaching algum pregador holiness and não helping estaria his sheep be pregando holy? santidade e ajudando as suas ovelhas a serem santas? And today you see that that church E hoje is the vocês veem que majority aquela of the igreja church on the é a earth. maioria da igreja na terra. Ndio la watu wengi kabisa kabisa, la watu wengi ulimwenguni. The church that has A taken igreja holiness que and pegou a thrown out santidade through the window. e Kanisa jogou ambalo pela limechukua janela. utakatifu na kutupia mbali
mbali kule nje kupitia kwa dirisha. Abortions are okay with them. Abortos, Kuavya mimba tudo ni bem sawa para na wao. eles. Dating, girls and boys dating is okay with them. Ter Sexual sin. relacionamento Kuchumbiana com rapaz e wavulana na mulher e wasichana ni moças, sawa na wao. pecado Dhambi ya sexual, tudo usherati. bem para eles. Adultery is happening. Adultério está There are acontecendo. abortions inside there. Pastors are Há sleeping with abortos women lá there. dentro. Kuna Mulheres kuavya e mimba mle pastores ndani, estão wachungaji dormindo wanalala com na as wanawake mulheres mle lá ndani. dentro. That church is the majority of Aquela what you see igreja on the earth é a today. maioria Hilo daqueles watu que você wengi vê na kile terra ambacho tunaona hoje. sasa hivi duniani. That is a church Hilo ndilo Aquela é a kanisa. where the igreja beast has already onde a lowered besta himself já Ambapo se tayari mnyama deitou amejishusha, amelala chini, to facilitate her to para climb on his back. facilitar para Ili ela kulisaidia subir lipande nas juu ya costas mgongo wake. dele. And that act of E the este beast going ato down da like this to besta se facilitate deter her to assim climb on top. para Na lile tendo la facilitar yule para mnyama ela kulala chini subir namna em hii, cima, ili kwamba para ela kumwezesha montar. mwanamke kupanda juu yake, So that they may go together now. ili É waende para que pamoja agora sasa. eles andem juntos, Katika upande na mesma mmoja. That act is direção. what is called infiltration. Hilo tendo Este ndio ato é o ambalo que você linaitwa chama de kujipenyeza kuingia infiltração. ndani. The devil has infiltrated that O church. diabo Shetani amejipenyeza infiltrou-se na kuingia naquela katika hilo igreja. kanisa. But we saw a second Mas form nós of vimos attack, uma Lakini segunda tuliona- forma de ataque, Aina ya pili ya mashambulizi that the enemy, que o ambayo inimigo, if he finds those who have se ele refused to be descobrir infiltrated, aqueles que se Akipata wale recusam ambao a serem wamekataa infiltrados, de se kuingiliwa deixarem then he infiltrar, attacks them hivyo então ele os anawashambulia, and ataca he kills them. e kisha ele os anawaua. He mata. attacks them by beginning to blackmail them in Ele the os newspapers Ele Anawashambulia os na kisha ataca anaanza começando a kuwadhihaki katika caluniá-los nos magazeti. because they jornais, are uncompromising when it porque comes to Jesus. eles Kwa sababu não, wao eles sio não se kukubaliana comprometem kati na dhambi quando wakati se na trata kufikia de Yesu. They Jesus. rather die for Eles Jesus. Preferem morrer por So he begins Jesus. blackmailing them. Então He ele does not começa a blackmail the other caluniá-los, church. eles não caluniam as outras igrejas. He does not blackmail the one Ele on the não beast on him. calunia aquela They que are going está together. sobre a besta, sobre ele. Não, eles estão andando juntos. Blackmailing and then assassinating, Calu, then ele murder. os calunia e então eles os mata, os assassina. Persecution. So Perseguição. then I say Então eu disse that the two, que os dois, that the Antichrist o succeeds. anticristo, ele é bem sucedido. The Bible says he will be A Bíblia successful in diz whatever que he ele does. vai In ser the book bem of Daniel. sucedido em tudo que ele fizer. No livro de Daniel ele diz isso. And he becomes successful E ele se torna vitorioso, bem sucedido. Por quê? Porque a igreja, either will submit to ou him ela se submete a ele and get the mark of the beast, e recebe a marca da besta, infiltration, infiltração, or she Ou will be killed by him. ela será morta por ele. We saw that, blessed people. Nós vimos isso, povo abençoado. And we saw that the Lord is E nós speaking vimos que o Senhor uncommon to está this church. falando de uma forma incomum com esta igreja. Because the devil attacks Porque that o church diabo ataca aquela igreja owing to the word of God. devido por causa da palavra de Deus. Then I asked, Então eu perguntei, what word was she preaching que then to be palavra ela beheaded? estava pregando naquele tempo para ser decapitada? And we saw E nós that vimos at the reign of the que Antichrist, durante when o his reino do maximum anticristo, reign, quando ele está no auge do seu reino, is in place. ele está no seu lugar. At the time when he's now the Naquele global tempo, leader. quando ele agora é o líder global, The second 3.5 years, second half of os the últimos, tribulation. a segunda metade da tribulação, os três anos e meio últimos. Então você ouve esses cristãos Standing up. se These ones levantando, will be beheaded. estes que serão decapitados, eles se And levantam reading John chapter e 3 verse leem 16. João capítulo 3, versículo That 16. for God so Que loved the Deus world amou tanto o mundo that he gave his one que and ele only deu o begotten seu Son, único filho unigênito, who is the darling of que heaven, é o amado do céu, the prince of the o throne of God in príncipe heaven. do trono de Deus no céu, Mumiliki, the prince of the throne of heaven, o príncipe do trono do céu, the one at the center of the aquele throne, que está no centro do trono. that he may die for their sins. Ele o deu para que ele morresse pelos pecados deles. E que todo aquele que crer em Jesus não vai perecer, mas terá vida eterna. That when they preach that, Então, quando eles pregam isso, when the Antichrist is quando considering o himself to be anticristo Christ, já está considerando-se a si mesmo como Cristo, he gets up and slaughters them. ele se levanta e os mata.
He cannot stand it. Ele não pode suportar isso. He said, Joel chapter 3. Ele disse, Joel capítulo 3. Also they preach. Eles também The pregam. book of Joel chapter 3. O Blessed livro de people. Joel, capítulo 3, povo abençoado. Let me tell you what they preach and what makes the enemy angry. Deixe-me dizer para vocês o que eles estão pregando e o que faz o inimigo tão irado. Kwa maana ni unabii tafadhali. I don't want to be on Swahili. I said I want to be on the world here. Wacha niwaonyeshe kile wanachohubiri So they can be slaughtered. ili Então, wapate para que eles, kuchinjwa. o que eles Joel chapter pregaram? 3 verse 16. Joel capítulo 3, 16. Ele diz o seguinte, He says, Anasema, ele diz, the Lord will roar o from Zion Senhor rugirá de Sião, kutoka Sayuni, like a lion. na mshindo como kama leão, Thunder from Jerusalem. e levantará sua voz de Jerusalém. A terra e os céus tremerão, But the Lord will be a mas o refuge for Senhor Israel, his será people. refúgio para Israel e o seu povo, A stronghold for the uma people of Israel. fortaleza para o povo de Israel, That when the Antichrist para que quando o anticristo will hear these holy saints ouvir preach estes this and preach santos Atakaposikia pregando hawa isto, wateule watakatifu wakisoma hii na kuhubiri hii. this. This is the scenario that will este é o happen. Look at cenário que Hili vai ndilo tukio acontecer. litakalotendeka. Olha isso. Tazama this. hii. When they read this, Quando eles leem this is isso, the scenario that will happen. este é o cenário que vai The acontecer. Antichrist O anticristo will begin to understand Ataanza vai começar a kuelewa. entender like a lion roars in the que wilderness. assim como um leão ruge na, You know, na, every ma- time na all the other selva, beasts are in the wilderness. Mwajua então kila wakati todo, naquele wale wanyama tempo, wengine wako todos katika os jangwa. outras They are all in bestas, the wilderness. eles estão todos lá na But selva. every time the lion roars, Mas toda vez que o leão ruge, Lakini kila wakati simba angurumapo, all the other beasts wale todas wanyama as wengine outras wote bestas are astonished. ficam wanashtuka. They are chocados. very astonished at that kind of roaring Eles ficam muito chocados com aquele tipo de rugido and shocked. Na e kushtuka. chocados. Because they are Porque shocked and astonished. Eles ficam They say, "What chocados manner e of roaring is espantados. that? Eles That dizem, one can- "Oh, que will tipo eat de us all." rugido é este? Wanashangazwa na Esse kushtuka, aí wanasema pode kwamba, nos "Je, comer a hili aina gani ya todos." mgurumo kwa sababu atatukula wote." So the Antichrist Então o understands that, anticristo Hivyo entende Kristo esta anaelewa escritura, andiko hilo. that there is a greater que lion, há Ya um kwamba kuna grande simba the lion leão, of the tribe of o Judah, leão da tribo de Judá. that when he roars, Quando ele ruge, even the Antichrist will be até astonished. mesmo o anticristo vai ficar chocado. What manner of roaring is that? Que Ni tipo de kunguruma rugido kwa é aina gani este? hiyo? That sounds deadly. Isto soa mortal. He might eat us. Anaweza Ele kutukula. vai nos, That's ele why vai he nos slaughters them. comer. Ndio É sababu por isso que ele anawachinja. mata Because they aqueles santos. celebrate the might Porque of the eles Messiah, celebram a grandeza do the Messias. greatness of the Messiah. Ukuu A wa grandeza do And we Messias. saw E nós vimos that the holiness que pursuing a church, santidade, a igreja que busca a the santidade, more the persecution, quanto maior a the perseguição, more radical they become for Jesus. mais radicais eles se tornam por Jesus, Willing to die for Jesus. desejando morrer por And we Jesus. saw that that is a E nós serious vimos indictment to this que generation. este é uma séria repreensão para esta geração, That the church of this hour, que a igreja desta she hora, cannot stand ela não persecution. pode suportar a perseguição. Every moment Panadol. Todo momento, Give me a Panadol. oh, me dá um I can't stand Panadol. this headache. Ai, eu não suporto essa dor de cabeça, me dá um Panadol. He's saying Não, ele está that you have to dizendo learn to que você stand. tem que aprender a suportar. And we also saw Então nós também these vimos saints, que estes they santos, have fulfilled the scripture, eles cumpriram a the escritura, gospel that Jesus o brought, evangelho que Jesus the trouxe, requirements of the gospel. os requisitos do They have evangelho, fulfilled the must Eles needs of the cumprem gospel. a necessidade That you mais see in Mark importante do chapter 8, evangelho, 34 to 38, que você vê em Marcos capítulo 8, de 34 a 38, where he says, onde whoever wants to be ele my diz, disciple, todo aquele que You quer must ser pick meu up your discípulo, cross você tem que and tomar a follow tua me. cruz You e find that this seguir-me. church fulfills Você vai that. descobrir que esta igreja cumpre esta Mark escritura. chapter 8, 34, Mateus 8, 34, all the way to 38, only four até o verses. 34, até o 38. 4 versículos. The title says the way of the cross.
ile mada O inasema título njia ya diz O msalaba. Caminho Then da he Cruz. called the crowd to him, Então ele chamou a multidão along with his disciples. juntamente com os seus discípulos e disse: Whoever wants se to be my alguém disciple, quiser ser Se meu yeyote akitaka discípulo, kuwa mfuasi wangu, he must deny ele themselves. They tem must que deny negar-se, themselves eles têm que negar-se a si and mesmo take up their cross e tomar a sua and cruz follow me. na e nifuate. seguir-me. Whoever wants to save Porque their life todo aquele que quiser salvar a sua vida will lose it. vai Ataipoteza. perdê-la. Whoever loses their Mas life todo for me aquele que perder a sua vida por mim Maisha yake kwa ajili and yangu, for the cause of the e gospel pela causa do Evangelho will save it. vai ataokoa. salvá-la. What good is there for a man to gain the Pois whole o que world adianta o homem ganhar o mundo inteiro, and yet forfeit their soul in hell? entretanto perder a sua alma no Or what inferno? can anyone Ou give in o exchange que o for homem their pode soul? dar em troca da sua alma? If anyone is Se ashamed of me alguém se envergonhar de mim and my word, e das minhas anyone is palavras, ashamed of me se alguém se envergonhar de mim and my word, e das minhas in this palavras, adulterous dispensation, nesta geração adúltera, in this adulterous sinful generation, nesta geração adúltera the e Son of pecadora, Man o Filho will do be Homem ashamed of them se envergonhará when he deles comes in his Father's quando ele glory vier na glória de seu Pai with his holy angels. com os seus santos anjos. And we saw E nós vimos that this is an invitation to que isto salvation. é um convite para a That salvação. throughout the ministry Que of Jesus, durante todo o ministério he de has been Jesus, extending this invitation ele to tem the grace, estendido, ele invitation tem to feito salvation. esse convite para a graça, para a salvação. That wherever Jesus Que went todo and preached the aquele gospel, que todo lugar onde Jesus foi e it is pregou o this Evangelho, invitation to salvation foi he laid before este man. convite para a salvação que ele colocou diante do homem. E ele está That these dizendo days, que nestes there dias is a false há invitation being laid convite now. falso sendo feito agora. Because they are telling you today, Porque eles estão dizendo para vocês hoje come, there are certain que benefits we want venham to give you for alguns salvation. benefícios que nós queremos dar para vocês pela salvação. So they have another invitation Então, for eles têm salvation um outro today. convite para a salvação hoje. Come be born again so you can get a Venha, plot of land. nasce de novo, então você vai conquistar uma propriedade, um terreno. Vem, nasce de novo e Deus vai te abençoar para você comprar um Or to get a avião US visa ou para você conquistar um visto nos Estados Unidos before the coronavirus went there. antes que o coronavírus estava They lá. give you some benefits Eles te and dão they benefícios present you a e false eles apresentam para invitation vocês to a um false convite salvation. falso para uma falsa salvação. And yet now we can see Entretanto, agora nós podemos absolutely ver clear that absolutamente throughout the claro ministry of que Jesus, em todo o ministério de this Jesus, is the invitation to este é o salvation convite he para a laid before salvação man. que ele Nothing colocou diante do homem, nada mais. Where he said that the Onde ele salvation you diz get que a has a salvação que price, vocês têm tem um preço, that you must lose que your vocês life têm totally que perder a sua vida totalmente to behold the salvation of Christ. para sustentar, para And this is possuir the a salvação de genuine Jesus. invitation Então, to the este é o salvation of the convite cross. genuíno para a salvação da cruz. And we have seen that now, E nós right vimos now, que agora, the church is giving exatamente another agora, invitation. a igreja está dando outro convite, Where people have been told, onde "You as don't have to pessoas lose your têm que former life." dizer, não, vocês não têm que deixar a sua vida antiga, And não. that's why they are born again and E é still por isso que carry eles nascem another de novo salvation. e ainda estão And carregando the things of the world, rather. outra salvação, as coisas do mundo. Hallelujah! We Aleluia! are now in the true invitation of God. Agora nós estamos na verdadeiro convite de Deus. E este é o padrão da salvação That Jesus laid. que Jesus colocou, estabeleceu.
E ele disse que até eu, o Messias, ele disse para vocês, até mesmo ele, o Messias, ele teve que ir e perder sua vida na cruz para ir para o céu, para ressuscitar behold the authority of taking the scroll. e tomar a autoridade para pegar o And he rolo. says in John chapter 14 verse 4 E ele diz em João capítulo 14, versículo that 4, those who want to que come to the aqueles Father's que house, querem vir para a casa do Pai, where he has prepared a place for onde you, ele preparou um lugar para you vocês, know the way to where vocês I am sabem o going. caminho para onde eu estou indo. I lost my life on the Eu cross perdi a minha vida na cruz and resurrected and entered heaven. e ressuscitei e entrei no You céu. know the way to where I am Vocês going. sabem o caminho para onde eu You estou must indo. also go and lose your life. Vocês Take your também cross. têm que Take ir, up your cross pegar a sua cruz, perder a sua vida and lose your life for the e cross perder a sua vida na cruz and inherit this eternal e life. herdar esta vida eterna. That is the way to heaven. Este é o caminho That para o is the céu. salvation Jesus Esta é a brought. salvação que Jesus trouxe. But today they are presenting Mas another hoje eles estão apresentando outra, where the flesh is not onde a crucified. carne não precisa ser A sweeter crucificada. gospel. É o evangelho A doce, modern gospel. o evangelho moderno, Post-modern. o evangelho pós-moderno, Where sin onde o is pecado still tolerable. ainda é tolerável, Acceptable. aceitável. Blessed people, Povo we saw a abençoado, tremendous situation here. então nós vimos uma tremenda When the situação souls aqui, of these saints quando are as crying almas under destes the altar, santos inside estão heaven. clamando debaixo do altar dentro do céu. And we saw very clearly E nós vimos muito that the claramente Messiah is coming. que o Messias está vindo. And that he is the lion that E when que he ele é roars, o leão the que Antichrist quando will ele be quite rugir, astonished. o anticristo vai ficar muito chocado, He will assustado. wonder, say, what manner Ele of vai beast ficar is pensando, uau, que might eat us? tipo de rugido é este? Ele pode comer a gente. And we saw E ele viu the dispensation of grace was que a over dispensação when da these saints were graça receiving. acabou quando estes santos estavam recebendo Cristo. And that there was no more light E que on não earth, havia mais luz na terra. so that you cannot Então, you cannot enjoy fellowship the way Você you do não today. pode desfrutar da comunhão da forma como vocês fazem hoje. Because the light has been taken Porque away. a luz foi The removida, light of the world. a luz do mundo. And that the Holy Spirit that E o restrained the Espírito Antichrist Santo que had been taken restringia away. o anticristo agora foi levado embora. That the Antichrist was E now o anticristo operating at maximum agora power and estará authority operando given com o unto him. máximo poder e autoridade que foi dada a ele. So in other words, he's saying Então, em outras palavras, ele está that these dizendo saints que estes santos, who are very steadfast, que são muito perseverantes na sua fé, they receive Christ eles recebem at the Cristo most darkest hour of the earth, na hora mais escura da terra, the most difficult time to be o born again, tempo mais difícil para ser nascido the de salt novo, of the earth o sal da terra, that can neutralize the que pode wickedness, evil. neutralizar a perversidade, a iniquidade, foi Meaning tirado. there is raw evil of the Significado earth, que raw wickedness against the a church. iniquidade vai ser crua contra a And the igreja Lord na terra. celebrates these souls. E o Senhor celebra estas almas, estes And their mártires e o martírio deles, The way they sacrifice their a lives forma for him como eles and the gospel. sacrificaram as suas vidas por ele e pelo Evangelho. And he uses it as E a ele standard. usa He uses isto them as a como standard padrão, that he ele raises usa before the como present padrão church. que ele coloca diante da igreja deste tempo presente. And he says E ele diz that they are perishing today que eles estão perecendo hoje in the church na igreja because they refuse the truth, porque eles rejeitaram a because they verdade, fear the truth, porque eles temeram a and verdade they reject the truth. e eles rejeitaram a But he's saying verdade. these saints, Mas ele está dizendo que estes they stand santos, with the truth eles permaneceram pela to the point they are verdade, ready to be killed. até o ponto em que eles estavam prontos para morrer, para serem And I say mortos. that they read also E eu the book disse of Isaiah que ele, 43, nós Isaiah lemos 34. também
no livro de Isaías 34. How the Messiah will Como come que as o a Messias triumphant virá king, como um rei triunfante. and he will vanquish E ele you, vai destroy the armies of the destruir, Antichrist ele and the vai false prophet. esmagar os exércitos do anticristo e do falso profeta. And we also saw E nós também that vimos they read Revelation que chapter eles 19. leram Apocalipse capítulo It 19, talks about how Jesus que will fala come a with respeito maximum de como power, Jesus and vai the voltar sword of com his máximo tongue will poder destroy the e que a Antichrist. palavra da sua língua vai destruir o anticristo. É isso que estes santos estavam pregando. So they receive Christ Então eles receberam Cristo and preach Christ e pregaram at Cristo the most difficult hour. na hora mais And difícil. that becomes a challenge E to the aquele se present church. torna um desafio para a igreja deste tempo And he presente. said, E ele está It dizendo demonstrates que to this isto generation demonstra para esta geração what it takes to be born again. o que é necessário para nascer de novo, To be born again today. para ser nascido de Because of novo this day hoje. and age, Porque neste dia e nesta era, there is so much compromise. há tanto comprometimento, There is so much acceptance of há the lie. tanta aceitação da mentira. Look at me. Olhem para mim. When the Lord sent these two prophets, Quando o Senhor enviou estes dois profetas, did they listen to what the world was saying? acaso eles ouviram o que o mundo estava dizendo? But today the church listens and cares so Mas much hoje a about igreja public ouve opinion. e se importa tanto com a opinião pública. The church in Europe, A igreja na the church Europa, in America, a igreja na América, na Ásia, na África, they care so much. what eles will se people importam tanto com o que as pessoas dizem. say. If I cared, what will people say? Se eu me importasse com o que as pessoas pensassem, com milhares de aleijados que andaram nesta nação, The tremendous gains of this revival would aos we tremendos frutos deste avivamento, tungelipata kweli zile faida kuu kabisa za uvuvio huu, the enormous restoration of a the enorme power restauração and the authority of the do blood of poder Jesus e da autoridade that do has now come to the sangue de church Jesus, through que these agora two prophets. veio Would para a it really igreja happen if they had através listened to public da opinion? igreja. Je, Você kule pode kurejeshwa imaginar kwa o nguvu que teria ya damu ya acontecido Yesu se na eles msalaba tivessem wa ouvido a Yesu, opinião ambao pública? umeletwa na hao manabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba. Je, tungeliipata kweli iwapo hao manabii wa Bwana wangeliwasikiliza kile ambacho ulimwengu unasema? Look at these saints who were Vejam slaughtered, estes and their santos souls are que foram mortos e Tazama as hao almas wateule deles ambao estão debaixo do wanachinjwa na altar. nafsi zao ziko chini ya madhabahu. Do you know how much they go through? Você sabe pelo que é que eles passaram? Somente para nascer de novo. Pitch darkness. Porque havia Total darkness of the total earth. So they go trevas, through raw escuridão evil, total. raw processed Então eles evil. passaram Kwa sababu por, pela kuna perversidade giza kingi kabisa, crua, giza totoro crua, katika não ulimwengu. processada, Hivyo crua. basi wanaendelea Pura. wanajiendeleza katika uovu ulio mbichi, ulio hai. And they still stand. E ainda assim eles ficaram firmes e deram glória a Deus. Ele deu a eles uma razão para sorrir durante aquela dispensação. Entretanto, a Bíblia diz, a Bíblia pergunta, seria eu um servo de Cristo se eu buscasse a aprovação do homem? Mas para estes dois profetas, Deus veio com poder. Vejam o poder que está destruindo a terra com o coronavírus. É por isso que todos agora estão correndo para dentro de casa. E muitos estão vindo agora e reconhecendo e se humilhando e dizendo, sim, estes são verdadeiros profetas de Deus. Então ele está dizendo que estes santos que foram mortos debaixo do altar, eles demonstraram muito claramente a eficácia do Evangelho, o poder da cruz de Jesus em total
que pode transformar totalmente o ser humano empowering them to withstand e dar a anything from eles the devil, poder para suportar qualquer coisa do diabo and qualifying them to e os overcome the qualifica world, para like vencer Jesus o overcame the mundo, world. assim como Jesus venceu o mundo. kama vile Yesu alivyoushinda ulimwengu. And we saw that they are operating in their E nós salvation. vimos que eles estão operando na salvação At the time when Romans 1 em is tempo reigning high, quando Wakati ambapo kitabu cha Warumi sura ya kwanza kinatawala sana kwa ukuu. where he says, even though they knew God, Ambapo em, anasema no kwamba tempo em que as coisas estão piores, eles estão dizendo let them down. que mesmo no tempo, quando eles não conheceram a Because they sabedoria went into deles evil falhou, and refused to honor God. falhou com eles, porque eles se recusaram em honrar a Deus. God gave Romanos them 1 over to their está wickedness. alertando, é isso que ele disse. Romanos 1 está alertando. Can you imagine the type of Vocês raw podem wickedness that imaginar will o operate tipo in de the iniquidade dispensation que of the vai Great operar Tribulation? na dispensação da grande tribulação? Deus vai entregá-los. Romanos 1. But they withstood it. They stood Mas estes, eles permaneceram, eles for the word perseveraram of God and pela for the palavra de salvation of the Deus Messiah. e pela salvação do Messias. Aye. Ai! They stood against all the odds. Eles permaneceram contra todas as expectativas. Então, They became the standard eles se tornaram o padrão that the gospel works. no qual o Evangelho The trabalha. efficacy of the gospel. A How eficácia deep do the gospel Evangelho. can go into the heart of man. Como que o Evangelho trabalha no coração do homem. It is tremendous, É blessed people. tremendo, povo abençoado. They also realized Eles também perceberam, that our God is entenderam a judging que o God. nosso Deus é um Deus que julga. That fact was so alive in their heart Aquele fato estava tão vivo that nas either vidas we deles. continue in Que disobedience ou here, eles continuam em desobediência aqui, and God will judge us e eternally, Deus vai julgá-los or we surrender eternamente. now to the gospel, Ou nós nos rendemos even ao to be able to Evangelho, die for the gospel. até mesmo para podermos morrer And pelo they Evangelho. demonstrate E eles the demonstram true state of a delivered o Christian, verdadeiro estado do verdadeiro delivered cristão. from the world. Aquele que é liberto Aleluia. totalmente do mundo. Aleluia! The book of Luke chapter O 17. livro de Lucas, capítulo 17. Let us see the state of the delivered Christian they represent. Vamos ver o estado dos cristãos libertos que eles Luke representam. 17:33 says, Lucas 17:33, ele he diz: says, whoever tries Ele to keep diz, their life will quem lose it. tentar conservar a sua vida vai perdê-la. And whoever loses their life will preserve E it. todo aquele que perder a sua vida vai preservá-la. Matthew 16, Mateus verse 16, 25. versículo Let us see 25. that is the true Vamos ver. stature. Este That é o is the padrão true verdadeiro. deliverance from the Este world é a that they verdadeira represent in the libertação do salvation of mundo the gospel. que eles representam na salvação do Evangelho. Huo ndio ukweli, ukombozi wa halisia ambao waliupea na waliendeleza Deliverance from the world. kukombolewa kutoka kwa ulimwengu. Libertação do mundo. Mathayo 16:25. Mateus He said, "For 16, whoever wants to save 25. their life Ele will diz, lose it. Anasema Todo kwamba kwa aquele maana que yote quiser anayetaka salvar a sua vida, But whoever loses their life for perdê-la. me will find it. Mas aquele que perder a sua vida por mim vai encontrá-la. Haleluya. Aleluia! E vai encontrar vida eterna. Sio tu maisha hapa Esta duniani, vida na terra. lakini maisha ya milele. Não esta vida na terra, mas vida eterna. E ele está dizendo que este It's evangelho worth dying for. vale a pena morrer por Even ele. Jesus said, Até mesmo Jesus this disse, one is worth dying for. este aqui vale a pena morrer por ele. Even us, E nós this one is também. worth dying for. Este aqui vale a pena Aleluia. morrer por ele. Aleluia! Ai, Delivered from the world. libertos do mundo. They represent the true pain. Eles representam a cena, a figura verdadeira do cristão que é realmente liberto do mundo. Luke chapter 9:24. Lucas 9:24. They represent the delivered Christian.
Eles representam o cristão liberto, delivered totally from the world. totalmente libertos do mundo. Luke 9:21 he says, Lucas 9:21, ele diz: Jesus strictly warned them not to tell this to anyone. Jesus os advertiu severamente que não dissessem para ninguém. E ele disse: The Son of Man must suffer o many Filho things do Homem tem que sofrer muitas coisas and be rejected by the elders e ser rejeitado pelos líderes religiosos e pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres and da he must lei. be killed. E ele tem que ser morto. And on the E ao third day, terceiro dia, he will be raised. Hallelujah. ele será ressuscitado. Aleluia! É isso que eles representam. Christians here, Esses cristãos the aqui, true gospel, o verdadeiro the true church evangelho, Jesus delivered. a verdadeira igreja que Jesus libertou, a verdadeira igreja que veio de Jesus. Aqueles que dizem que vale a pena morrer por isso. Aleluia! Que padrão que eles These colocaram. blessed saints, Estes abençoados santos, eles and they permanecem bespeak the fact that e apostasy eles in the falam o church fato de que a apostasia na igreja, eles denunciam a will cause the apostasia. church itself Porque a igreja to persecute the holy Christians. faz com que a própria igreja They are persiga persecuted os by the santos. holy by the church. They are the holy Christians persecuted by the Eles são apostate church. os santos verdadeiros perseguidos pela igreja apóstata. Because we saw Porque nós that they vimos testify que against the eles fallen church. testificam contra a igreja caída. And they expose the fallen E eles church expõem a igreja caída, that has joined the false prophets. que se juntou aos falsos And he profetas. says E ele diz that this church, que esta whose igreja, souls you see under the altar, cujas almas você vê debaixo do they are altar, the ones that have walked eles the são narrow road aqueles que andaram o caminho estreito, that goes to the glorious que kingdom of vai God. para o glorioso reino de Deus. That the other church you see all E que a over the world outra today, igreja where que você vê em everything todo goes, o they are mundo saved, hoje, onde everything tudo is vale, acceptable. pecado, tudo é aceitável, They do interface. eles fazem ecumenismo, That church, he interfé. says, is Esta the igreja, ele wide gate diz, church. é a igreja do caminho largo. They are following the wide road that Eles leads to the estão wide gate that andando leads no to destruction. caminho largo que conduz à destruição. Because we know Porque nós sabemos that for without que holiness, sem santidade nobody will see the Lord. ninguém verá o Senhor. And that scripture will stand E up. esta escritura vai permanecer naquele And that's dia. why E é por this is isso an enormous moment. que este é um momento enorme, Because he's saying porque ele está dizendo, salvation has a a standard. salvação tem um padrão. And he's saying E ele está that dizendo these saints are que compensated estes and they are santos celebrated in são heaven. recompensados e são celebrados no céu. They don't possess a Eles não resurrected body. possuem um corpo ressuscitado. They are under the altar. Eles estão debaixo do They are altar. slain because of the word of Eles God and the foram salvation mortos that they pela own. palavra de Deus e pela salvação que eles sustentaram. And yet the Lord treats their souls like Entretanto, o complete Senhor bodies trata that are as spiritual, almas deles that are como corpos tangible, completos, which que means são their souls tangíveis, are honored. significando que as almas deles são honradas. And we saw that they came to E nós Christ vimos que eles vieram para Cristo on God's nos terms, termos de Deus. Nos termos de Deus. not on their own Não terms as you nos see in the seus present próprios church. termos, como você vê na igreja deste tempo presente. They are so passionate and Eles totally são committed. Tão apaixonados e totalmente comprometidos
to the word of God com a palavra de and the Deus grace of God. e com a graça de We Deus. saw that the kingdom of Nós God, vimos que o reino de Deus, they long that it be established on the earth, the eles agenda of God. anseiam que este reino seja estabelecido na terra, a agenda de Deus. And they are celebrated E eles são by celebrados the Lord himself, pelo próprio Senhor, given the grace, que é dando a eles a graça, publicamente, the favor. favor, They are given rewards. é dado a eles And they enter recompensa. God's temple straight E away eles inside the temple. entram no templo de Deus diretamente dentro do And they are templo. teaching this generation E that you eles must estão surrender everything, ensinando including your life, a to be esta born again in geração this que salvation você of tem que Jesus. renunciar tudo, inclusive suas vidas, para nascer de novo nesta salvação de Jesus. That once you are born again, you Que don't uma have your vez que own life. você You have nasceu been de novo, purchased. You have você been não totally tem mais purchased vida. according to the book Você of foi 1 Corinthians totalmente chapter 6. comprado de acordo com o livro de 1 Coríntios capítulo 6. And they are amazed at the E grace of eles the são salvation of Jesus. maravilhados pela salvação, pela graça da salvação de Jesus. How priceless it is. Quão precioso é isto. No. That's the opposite. How priceless it is. Quão inestimável, de valor inestimável é isto. É um valor que não dá para They are avaliar. surprised at how treasured it Eles is. são surpresos de que quão So preciosa their é essa lives salvação. essentially celebrate Então the a vida unpurchasable deles salvation of essencialmente celebra a salvação de valor inestimável de Jesus. Jesus. And they are saying E eles estão that dizendo mankind does not deserve que the o salvation homem of grace. não merece a salvação da graça. Mankind does not A deserve humanidade the salvation of the grace. não merece a salvação da That when it is graça. extended to you, Que quando é estendida a it você, is a privilege é unmeasurable. privilégio sem mérito, So we are going to take a short break. imerecido. Então nós vamos fazer um pequeno intervalo. When we come back, we are going E to quando plow nós through the voltarmos, sixth seal. nós vamos passar através do sexto selo. And you will see new things there too, E like you've vocês seen on verão this one. coisas novas lá, como nós vimos neste aqui. And then we will E então, eventually enter the great tribulation. Nós vamos eventualmente entrar na grande tribulação, no sétimo selo. The Lord bless you. Que o Senhor os abençoe. Even as you take the short break, Enquanto nós fazemos um pequeno the intervalo, health break, um intervalo saudável, I would want to continue at the midnight hour eu quero continuar até a meia-noite, because we are already flowing. porque nós já estamos We fluindo. can make gains because this message Então, is endless. nós podemos lucrar, porque essa mensagem não tem fim. Now you know. Agora vocês sabem On that December 1, que 2015, naquele 1º de dezembro de 2015, when I came before the whole quando earth eu vim diante de toda a terra and stood before the Lord and e before the fiquei earth, diante do Senhor e diante da terra, and I decreed and pronounced e eu that there's a decretei big e disease pronunciei coming to the earth. que há uma grande enfermidade vindo à terra, That is coming to shake the earth. que está vindo para sacudir a That is terra, coming to strike the earth que with está death. vindo para ferir a terra com morte. And then 4 years later, E my então, words are 4 fulfilled. anos depois, as minhas palavras se cumprem. Now you understand what the Lord is saying. in that Agora prophecy vocês to the entendem present day o que o generation. Senhor está dizendo naquela profecia para a geração deste tempo presente. Que, por favor, Believe the gospel. creiam no Evangelho. Receive Jesus. Recebam Jesus. Uphold the grace Sustentem, agarrem a with all your graça life. com toda a sua Because the vida. next dispensation that's at Porque the a door próxima dispensação está na porta. will be unbelievable. Ela está na porta e será You have inacreditável. to be slaughtered. Vocês vão ter que ser Before you worship Jesus. You have to be mortos slaughtered to antes de worship adorar Jesus. Jesus. Vocês serão mortos por adorar a Jesus. E ele está The dizendo rapture of the church is near. que o arrebatamento da igreja está For without próximo. holiness, E que sem he santidade, says, ele diz, nobody, ninguém nobody see the Lord. verá o Senhor. Be holy. Então sejam The Messiah is santos. coming. O Messias está vindo. Obrigado, Shalom.